Salve, salve, correnteiros! Hoje eu vou bater um papo muito legal, interessante e, para variar, relevante também, ter esse público puro. Eu vou falar com uma advogada aqui, que ela é membro da OAB Mulher, aqui de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e também advogada e professora de judô. Como tem tudo a ver com empoderamento feminino, já deu para sentir o drama aí que não é só juridicamente que a mulher se defende aqui quando se trata aqui da doutora Isabela Losso. Também tem a defesa pessoal, já que ela é professora de judô. A gente vai fazer um bate-papo em relação ao mundo jurídico e também a defesa pessoal, e ela vai contar um pouco das histórias dela, da experiência de vida, tanto pessoal como na carreira. E eu garanto para vocês que vai ser um bate-papo muito maneiro. Então, eu quero fazer aqui, eu separei aqui um textinho que é para fazer uma apresentação do jeito que ela merece. Então, preste atenção aí. Hoje o nosso papo é sobre força, consciência e proteção. A gente vai falar sobre mudança do padrão social, a importância de reconhecer a violência psicológica e como a mulher pode se defender, não só com o corpo, mas também com o conhecimento da lei. E para conversar sobre isso, eu recebo uma convidada que une duas frentes poderosas. Ela é advogada, atua na OAB Mulher e também é professora de judô e defesa pessoal feminina. Bem-vinda, Isabela Losso. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar participando do Corrente Podcast, muito bacana. Como você tinha dito, somos amigos há muito tempo, né? 15 anos no mínimo. Né? Desde a época do curso, e eu fazia OAB, você já estava na fase de concurso já com a turma, isso. E aí eu conquistei minha ordem, vocês seguiram e conquistaram também outras coisas, cada um no seu ideal. E a gente continua se esbarrando aí. Porque Niterói é pequenininho, a gente se esbarra. É maravilhoso. E quando a gente não se esbarra, tem a rede social que une, Pois é, que traz de volta esse contato, né? Verdade. E pra mim tá sendo ótimo. Tá tem sendo muita gente boa que eu tô convidando. Sim, lógico, porque o povo continuou estudando, continuou se atualizando e não tem como não produzir nada quando se estuda e se busca o conhecimento, né? Isso aí. Então, quando a gente se junta, tem um monte de novidade maravilha, E eu tô muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto que eu acho de importância máxima, né? Super relevante, polêmico, com certeza, afetuoso também, porque eu acho que tudo depende do ponto de vista também, de como a gente vê a coisa, como vai querer ver e colocar a situação, né? Então, toda vez que a gente ouve uma posição, principalmente de pessoas que entendem muito do que estão falando, a gente abre o nosso leque. Né? A gente abre a nossa mente, ela se expande, porque às vezes a notícia que a gente tem sobre aquele assunto é muito pequena, ou então ela está totalmente turva, ela não é clara na cabeça da pessoa. E às vezes ela tem um preconceito de uma coisa que ela não conhece, porque quando você não entende muito bem, você vai gerando verdades que às vezes nem são verdades. E daí vem as fake news. Nós estamos na era da informação e que a informação é tão grande e as pessoas não que checam. A gente não tem... Na verdade, é um bando de especialista do Google. Que, na verdade, não estudou nada, não sabe nada. Você faz a pergunta sobre algo que eu não sei, eu vou na IA aqui rapidinho, e já tenho a resposta. E falo, não, mas olha só, eu não sei o que, não. E quer discutir a verdade, né, em cima disso e criar convicções até, né? Esse eu acho que é o maior perigo. As convicções criadas a partir de informações mal passadas, né? Então eu sempre acho isso, para você criar uma convicção, procura estudar bastante sobre o assunto. Sim, se você se interessou, leia, fontes, vá se informar, porque aí você vai ter realmente um posicionamento de respeito, né? E não um achismo. De IA, porque muitas vezes a IA nem está te dando a resposta certa, porque uma inteligência artificial, para ela trabalhar a seu favor, ela tem que ser calibrada com seu conhecimento. E as pessoas nem sabem disso. Muitas não sabem disso. E o cuidado também, assim, de não espalhar uma fake news e acabar sendo imputado um crime. Exatamente. Porque os 3 aí no mínimo, né, para isso. Né? Acontece. Eu já acompanhei pessoas que, sem querer, sem maldade nenhuma, compartilharam, receberam um link absurdo, tipo, super agressivo, um crime
que estavam supondo acontecer na região. Ela ficou assustadíssima, ela tem filhas meninas, ela compartilhou. Viram, denunciaram que era fake news e ela precisou ir, né? E tem todos os trâmites. Uma dor de cabeça, mas né? Mas ela ficou preocupadíssima, lógico, né? Desnecessário. Então, é muito importante, sim, qualquer link, tanto que não clicar em qualquer link para não ser clonado e não perder o contato, tudo, né? Entrar nos aplicativos de banco, WhatsApp, e-mail, tudo. Você até me lembrou em relação a isso, toda vez que você recebe por WhatsApp, por e-mail, qualquer link com aquelas letrinhas azuis, e pode ser até gente conhecida sua, não abra. Não, primeiro, o que é? Porque geralmente quem abre vai ter problema de banco. Eles vão entrar nas suas senhas de banco. Isso já aconteceu com várias pessoas, inclusive eu recebi aqui uma grande amiga minha que é advogada também, doutora Rosana Marra, tem até o episódio dela aqui. Eu não me lembro bem qual é o número do episódio, mas se você ver aí na relação dos vídeos do canal, doutora Rosana Marra, ela fala sobre os crimes do Pix, que é muito interessante também. Se você achar interessante, é só procurar lá e assistir, tá legal? E interessantíssimo, eu assisti esse episódio. Com certeza, muito bom mesmo. Sim. E é justamente isso, é ficar atento, né? Ficar ligado para não clicar em qualquer coisa. Isso aí. Porque você viu a letrinha azul, vai embora dela, porque não vai dar certo, com certeza. Antes de eu começar a fazer as perguntinhas, eu gostaria que você contasse aqui pra gente como é que é ser membro da OAB Mulher. O que isso acrescenta em você como advogada, como mulher, né? Conta aí um pouquinho pra gente dessa história. Nossa, é uma oportunidade maravilhosa, né, que eu tô tendo. Uma vez que a OAB Mulher Niterói, ela costuma produzir eventos sociais, consultoria a pessoas que precisam, tem dias de atendimento lá na OAB, onde pode se agendar um horário e alguém da comissão vai lá, está preparada para tirar as suas dúvidas. Né? E participar de projetos realizados pela prefeitura, projetos que ela mesma produz, onde ela traz informação para a mulher, faz consultoria jurídica. Às vezes tem projetos que tem dança, tem apresentações, é muito bacana. Tem roda de conversa, é muito bom isso, porque traz a OAB Mulher, esse ano, ela está fazendo essa roda de conversa onde traz cada reunião uma experiência de uma profissional, de uma mulher, como referência ali para onde as outras poderem refletir, trazer as suas próprias experiências. E é uma troca fenomenal. Para mim, não está acrescentando muito a nível profissional, como mulher, né, a nível de empoderamento, porque eu penso que quando a gente está rodeado de mulheres e de mulheres com consciência, né, que buscam conhecimento, buscam estudo, buscam somar, né, desmistificar essa competição que um dia disseram que existe e que era necessária. Então, quando a gente está de mão dada com mulheres assim, é muito gostoso, né? E está sendo maravilhoso porque eu já tinha essa proposta, né? Como professora de judô, eu já tinha essa proposta da defesa pessoal feminina. E eu já venho trabalhando com isso, eu dou aula de judô eu sou faixa preta desde 2006, dezembro de 2006 eu peguei a faixa preta. Já vai dar 20 anos aí, ano que vem. Pois é. Então, não segui fazendo os dans, me contentei com a preta, até porque nunca pensei em fazer do judô uma carreira, apesar dela ter acontecido. É verdade. Sempre pensei em usar o judô como um amor, um hobby, que eu ia estar sempre ligada com as crianças, passando a filosofia do judô, né? E, ao mesmo tempo, seguindo a minha carreira jurídica. E uma não atrapalha a outra, inclusive uma até está sendo solidária a outra agora, sim, né? Hoje sim, mas olha, demorou para eu ter essa concepção, hein? Porque durante... Sim, hoje a madura, né? É isso, é o tempo, né? A verdade é filha do tempo, eu amo essa frase. Porque com o tempo a gente vai deixando as coisas acontecerem e vai amadurecendo a nossa ideia, a nossa concepção de quem eu sou. Durante muito tempo isso foi conflitante na minha cabeça. Eu acho que não é de todo mundo. Porque eu falava, gente, mas a minha academia é de direito, eu sou advogada, eu
fui consumerista já há 16 anos, eu sou praticamente consumerista. Da pandemia para cá, que surgiu a grande necessidade, né, do direito à saúde e também dos divórcios, né, das violências que começaram a se expandir de tal forma que na pandemia passou a ser feito o divórcio virtual, lembra? E 24 horas por dia a pessoa que só se via de manhã ou de noite, né, porque estava o convívio, né, fez todo mundo ansioso, agoniado ali, muita coisa aconteceu. Então eu vi possibilidades e necessidades de começar a seguir um caminho jurídico diferente e comecei a estudar sobre o assunto e sempre me vendo como uma das únicas meninas do meu dojo, né? Quantas vezes eu vi alunas nossas deixando de fazer judô porque o namorado não queria que ela entrasse nas pernas de ninguém, no meio das pernas de ninguém. Ou o pai achava que ela ia ficar masculinizada, sabe? Eu falava, vai, traz seu pai aqui pra ele me ver, ele vai ver que eu não sou masculinizada. Às vezes eu toda descabelada lá, horrorosa, mas independente, mas... isso é muito bacana. E toda essa construção, né, foi me trazendo essa segurança, porque durante muito tempo eu falava, não, mas poxa, eu tô aqui dando aula, tô crescendo, tenho convite para dar aula em outros lugares. Mas não era isso que eu estava querendo no início. Eu queria ser advogada e dar aula lá na minha casa, no nosso dojo, na academia, lá no Trevo de Piratininga, onde eu crescia, onde, né? E para mim eu ia dar. A ideia era continuar daquele jeitinho. Continuar daquele jeito, mas a pandemia veio para botar todo mundo de cabeça para baixo. Foi uma reordenação geral. Pois é. Mas você sabe que teve olhar um lado por esse muito lado positivo. Porque a gente tem que olhar também a coisa positiva de toda a época da vida. Né? Foi uma época triste? Foi uma época difícil? Foi, mas também foi uma época que reordenou muitas coisas e várias pessoas começaram a tomar um rumo também. Com certeza. Né? Então, se tem um lado positivo, eu acho que foi esse. Com certeza. Eu, fugindo da questão da facilidade, das prerrogativas, dos privilégios, né? E de cada um na sua necessidade... Eu gosto dessa ideia de olhar o lado bom das coisas, não com positivismo tóxico, mas sabendo que poderia ser pior. Positivismo pé no chão, né? Sabendo que poderia ser pior, sabendo que o que aconteceu era o que tinha que acontecer. Isso. E ou você vai enfrentar, vai levantar, vai ter o seu luto, vai sofrer, vai levantar, respirar fundo e vai seguir fazendo o que tem que ser feito e com o tempo as coisas vão se construindo, ou você vai se entregar. E às vezes existem patologias, né, como doenças para depressão, ansiedade e outras mais que não te permitem ter essa força. Exatamente. E aí as pessoas que não conhecem e não procuram conhecer falam do mimimi, né? Ou então que é frescura. Mas eu ainda continuo achando que a falta de conhecimento que fazem esses conceitos. Sim, com certeza. Então, eu sinceramente, eu acho que quando eu chamo alguém aqui para fazer um bate-papo, a gente está conversando um tema sempre legal, relevante. Sim. E eu já cheguei à conclusão de que pode ajudar muita gente que está assistindo. Com certeza. Então, de repente, o que a gente está fazendo aqui é uma ajuda para alguém. Assim, não que a gente seja nobre, mais inteligente, não é nada disso. Mas, às vezes, a pessoa está passando por uma coisa que a gente passou, ou alguém que deu um relato aqui passou, e diz como é que fez para sair daquele negócio. E, de repente, é uma ideia que a pessoa não teve, entendeu? Exatamente, Marcos. Eu penso exatamente isso, assim. Uma vez eu estava no médico, e era um médico que tinha rede social. E aí eu tava conversando com ele, eu falando pra ele da minha dificuldade, né? Que eu tinha vergonha. E mas eu tenho... Embora eu seja muito desinibida pra falar em qualquer lugar, se você me chamar pra subir num palco na frente falar, eu vou e falo. Mas esse lance de gravar a câmera, e depois vai ficar gravado lá, dá um frio na barriga. E eu falava, eu tenho medo. Ele fala, Isabela, não é questão de medo, é questão de saber o quanto você está contribuindo para a sociedade. Ai, cara, muito bem. Ele fala, eu tenho um conhecimento que eu sei que se eu trouxer para o vídeo, quantas pessoas... Eu tô aqui no meu consultório falando com você.
Se isso que eu tô falando pra você, eu puder falar pra várias outras pessoas ao mesmo tempo na internet, olha que serviço social eu tô fazendo. De repente alguém que tá assistindo fala assim, Não me caramba, interessa, era isso. e não me interessa o meu vizinho que tá me julgando, falando que eu sou coroa, já passei da fase e tô querendo aparecer. Sabe qual é a O palavra problema é isso? dele, se ele acha que eu tô aparecendo. Eu tô fazendo um serviço social, eu vejo como serviço social. Claro. E curioso, porque depois que ele falou isso, eu fui com isso pra casa, pensando, né? E aí um dia... de dias, né? Tem dias que a gente tá mais desinibido lá. Aí teve um dia que eu peguei meu telefone, comecei a... Não, porque nananã, e falando sobre questões de vidas, de mulher, homem, de separação, de coragem, de que é sofrido você ter coragem de dizer não. Sim. Mas que às vezes aquele não é libertador e tal. E falei. Cara, 3, 4 dias depois, uma amiga que eu não via há anos, uma amiga de faculdade, mais velha que eu, mais experiente, maravilhosa, admiro muito ela, estava passando por uma fase difícil, com o ex-marido e os filhos apoiando o ex-marido, uma situação inacreditável, assim, sabe? Devia ser bem pesado pra ela. Uma situação, todo mundo contra ela, pra mim, que tava ali ouvindo, eu já tava assim... já passando mal, já. Como pode? Sabe? Mas ela em pé ali, sabe? E ela me mandou uma mensagem inbox, assim, escrevendo no privado. Ela escreveu, não foi nem falado. Ela falou, amiga, muito obrigada por você ter falado aquelas palavras aquele dia, porque você me deu coragem de tomar atitude. Procurei uma professora nossa da faculdade, procurei fulana e tô dando andamento, porque eu não vou deixar as coisas acontecerem do jeito que estavam acontecendo. Eu tava muito deprimida, eu tava muito me sentindo fraca, e as suas palavras me deram força, e eu tenho uma reunião marcada já, poxa, muito obrigada, foi muito bacana isso que você falou, você deveria falar mais. Gente, aquilo ali, Foi a gasolina que seu tanque precisava. Pois é, o problema é que logo no dia seguinte eu já acordei e falei, não, eu tenho que ler de novo aquela mensagem pra tomar coragem. Olha só, tá pronto, tá pronto. Pois é. Faz outra, vai fazendo outra. Sim, mas isso você é parou muito pra pensar bacana. numa coisa? Olha só, quando você pegou o seu telefone que você fez esse vídeo, você até achou, pô, isso aqui pode ser que ajude alguém. Mas você nunca imaginou que realmente uma ia pessoa ajudar. tão próxima. E uma pessoa ia ela te mandar um relato escrito para você, para falar, te agradecendo como é que você ajudou. Olha que bacana. Então, eu acho que a função do podcast é essa. Porque a gente, independente do assunto que a gente converse aqui, seja jurídico, seja pessoal, o que for, é mesa de terapia. É lógico. mesa de terapia. É um diálogo, né? É botar você para refletir, para pensar num assunto diferente, esvaziar, às vezes até esvaziar a mente ou abrir uma caixa a mais, né? Isso que é importante, porque você abre caixas de Pandora aonde pessoas nem sabiam que tinha essa caixa dentro delas. Sim. E o mais legal disso tudo é que quando você senta e bate um papo aqui, que você acha, a gente tá falando um monte de merda, tá falando um monte de besteira. Só que a gente tá falando de dia a dia, de realidade. Sim. E as pessoas são reais. E os problemas, ou algum fato interessante, ou difícil, ou engraçado que aconteceu com a gente, com certeza acontece com várias pessoas que assistem também. E, às vezes, um negocinho que pra gente foi simples, por exemplo, como é que eu passei por essa dor? Pô, eu fazia assim, fazia assado, eu fazia assim, eu pensava que eu não podia ficar deprimido, mas aí eu achava que o exercício ia me produzir dopamina, endorfina, e isso ia me dar força, não sei o que lá. E às vezes a pessoa nem parou para pensar nisso e fala assim, caramba, é isso, sabe? Às vezes aquele eureka, aquela luz que acende. Sim. Se tiver 1 milhão de pessoas assistindo, uma pessoa fala assim, você me ajudou, para mim já valeu. Lógico, já pagou. Já valeu, exatamente. Com certeza. Então a alma é essa, entendeu? Sim. Agora vamos entrar aqui nas perguntinhas e agora a gente vai se aprofundar no tema, tá? Deixa eu fazer aqui uma mudança de padrão social, né? Que as mulheres entraram também muito nisso, o mundo entrou nisso, né? E a importância, o lugar da mulher, apesar de ainda ter muita gente que ainda não valoriza, ainda não parou para pensar nisso, mas isso já mudou pra caramba. Tá muito mais relevante, tá muito mais forte e graças a Deus.
porque apesar de ser um bate-papo aqui que a gente está falando de jurídico, que a gente está falando de defesa pessoal, mas a gente está falando de gente que precisa ser valorizada. E aqui o papo hoje é o empoderamento feminino, beleza. Só que assim, as pessoas têm que entender que todas elas têm valor. Todas elas são relevantes, independente se elas estão passando por uma situação econômica ruim, por uma situação emocional ruim. Tudo isso passa, tudo é transitório, né? A gente, como você falou no começo, Isabela, a gente precisa olhar para frente e aprender com as nossas falhas, com nossos erros. Mas a gente não pode estacionar, a gente tem que seguir porque a vida continua. Pois é. Né? Então, esses erros, tudo de errado que você fez, cara, pega isso como uma bagagem, fala assim, eu já errei isso aqui que eu já errei, eu não erro mais. Exato. Eu posso errar erro novo, mas esses aqui eu já compreendi que não vale a pena mais voltar nisso, que senão é retrocesso. Exato. Não é? Então, assim, eu acho isso muito importante e a contribuição que eu possa dar para toda amiga minha, que é poderosa, que é inteligente pra caramba, assim como você está aqui hoje, eu agradeço muito a sua presença, porra, vai ter sempre espaço aberto aqui, porque, gente, uma mulher feliz é tudo de bom, um homem feliz é tudo de bom, uma criança feliz é tudo de bom, gente feliz é tudo de bom, né? E às vezes as pessoas não têm noção dos valores que elas têm. E, de repente, ouvindo um bate-papo desse, aquilo nasce, sabe aquele negocinho? Nasce dentro da pessoa. Fala assim, caramba, eu tenho valor também. E tem, pode crer que tem. Né? Com certeza. Então, vamos aprofundar isso aí, que a gente ainda vai ajudar muita gente. Vamos lá. A mudança de padrão social e a importância de reconhecer violência psicológica. A gente vive um momento em que muita coisa mudou. O comportamento, os relacionamentos e a forma de se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, a violência psicológica ainda é algo que muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer. Você percebe que as mulheres estão mais atentas a esses sinais hoje? Ou ainda há muita confusão sobre o que realmente é abuso psicológico? Eu acho que tem de tudo, né? Tem gente que ainda não está ligada e tem gente que já está atenta, né? Sim. Na sua visão aí como advogada e como professora também de defesa pessoal, como é que você vê isso? Eu acho que é muito plural, de fato. Tem muita gente que aceita receber informação, a novidade, né? E evolui junto com a sociedade. E tem gente que prefere ficar estagnada ali e não precisa saber de nada. Aqueles velho padrão, né? A gente sempre comeu e nunca morreu, a gente sempre fez e estamos aí até hoje. Estamos aí de que jeito, né? Estamos com diabetes. Porque, de repente, aquilo também nunca foi assim, ainda não chegou forte, de repente, para essa pessoa, ou então, de repente, pode ser que ela não esteja vivendo alguma coisa a questão, assim. O padrão social é muito ligado à educação mesmo, de sociedade e cidadania, porque, assim, cara, nós mulheres, né, a gente conta a nossa história. Tem algumas décadas que nós começamos a escrever e contar a nossa história, durante anos e séculos, né? A mulher, ela luta pelos direitos, temos várias mulheres aí que fizeram parte da conquista da independência, em guerras lá fora, é só a gente começar a pesquisar a história. Sempre vai ter uma mulher notável. Sempre são antigas, mas não foram elas que contaram as histórias delas, foi sempre um historiador que estudou, pesquisou e escreveu a história delas. Uhum. E, se eu não me engano, salvo engano, as primeiras etnografias escritas, né, de mulheres foi na década de 50, de 60. É muito novo, né? Então é tudo muito novo. O direito do voto, né, é tudo muito novo. É a mulher como cidadã, né? Exatamente, a mulher como cidadã, embora já exista, a mulher já é cidadã há muito tempo, mais ou menos, porque a qualidade, ela sempre foi muito rotulada, nós sempre fomos muito rotulados, qualificadas, discriminadas, né? Cada uma num setor, sempre quiseram, não, essa aqui estudou, ela tá aqui, essa aqui usa saia curta, fica aqui, essa aqui é mãe, fica aqui, essa aqui é solteira, essa é desquitada. É uma bolha para cada coisa, para cada caso. E aí a gente tá aí para explodir essa bolha. Porque é tudo gente. E compreender de que tá integrado. Somos todas uma só, e cada uma na sua realidade, da sua conquista, da sua dinâmica de vida, da sua possibilidade, dos seus privilégios ou das suas dificuldades. Porém, todas têm direito
a vida como todos. Ah, mas a mulher é mais frágil, o homem é mais forte, a mulher tem que compreender que tudo faz parte da estrutura patriarcal da nossa sociedade. Sim, e também o lance da força física tudo bem, existe a diferença de força física, tá, mas, a mulher tem muitas forças também que o homem não tem, tem muita estrutura que o homem não tem. Eu acho que tudo, sabe o que que é? Tudo tem que ser harmônico. Aonde falta aqui, complementa ali, Aí a gente volta na questão do respeito mútuo e da cidadania. Porque a partir do momento que a gente parar para pensar, né, que todos merecem respeito, independente do que for, da profissão, da qualidade do título, da patente, né, do contra-cheque, todo mundo tem que ser tratado de forma igual e respeitado. A violência doméstica, ela já está na Maria da Penha, né, como um instituto de violência desde o início, mas ela só foi reconhecida, incluída como crime agora, em 2021. É tudo muito novo. Então é tudo muito novo. E a violência psicológica é tão sutil, sabe? É isso que eu quero que você fale como mulher e como advogada sutil, e assim, como porque, assim, tudo de mulher mesmo. Assim. Para começar, quando eu falo de um pensamento patriarcal, não tem como a gente... eu mesma, estudiosa do assunto, trabalho no assunto, pesquiso, escrevo artigo, tem vários momentos em que eu acabo me pegando com um pensamento ou uma postura patriarcal, querendo ou não. Porque já está tão arraigado na nossa cultura, né? Mas você está se policiando. Não, lógico. Logo que eu identifico, volto e mudo a postura. Né? Às vezes, antes de falar, às vezes eu percebo num pensamento, sabe? Eu falo, calma aí, Isabela, não. Calma aí, volta lá, não tem nada a ver. São pensamentos capacitistas ou não, que, querendo ou não, eu sou criada nessa estrutura social. Não adianta fingir que ela não existe, porque não é assim que se resolve o problema. Os senhores hoje ainda de 60, 70 anos... eles estão aí, são pais de famílias respeitosos, que às vezes, né, trabalharam ali, participaram do sustento, foram pais presentes, alguns, né? Eu estou falando dos... Eu estou me referindo aos homens que ficaram. Sim, porque tem estão ali na estrutura familiar. Tem uma grande estrutura... A palavra até me fugiu. Mas, assim, tem muitos homens que são corretos, né? Nem todo homem não presta. É tão sutil porque, justamente, esse homem correto é um conceito que tem que ser muito bem avaliado. Por quê? Porque, às vezes, são coisas tão pequenas. Às vezes, aquele homem possessivo que ama a mulher, ele é louco por ela. Ele dá tudo pra ela, não falta nada pra ela. Mas ela não tem mais amigos. Trata como bebê louco. Ele controla a roupa que ela vai usar. Ele controla o dia que ela vai... aonde vai ou fazer o quê. Isso aí não deixa de ser uma manipulação velada, né? Isso vai acabando com a autoestima. Isso vai minando a pessoa. Justamente. Né? Aquela coisa, quando você começa a pensar que esse lugar que você está desandando e que a pessoa que você vive não está tomando uma atitude, muitas das vezes a pessoa que tinha que tomar atitude era você. E eu já ouvi de mulheres assim: ai, doutora, mas ele é tão bom pra mim, ele nunca me bateu. Ele nunca me traiu. A gente está muito arraigado àquela cultura ainda, né, dos nossos avós. Ele nunca me bateu. É como não se deixa a violência... faltar nada dentro de casa. Não falta nada dentro de casa. Ele é um bom pai, ele é presente. Nunca me bateu. Nunca te bateu, mas... Antigamente tinha... eu acho, né, que só era considerado violência física, né? Sim, o conceito, né, violência, né? Porque o que é violência pra você? Por isso o tal do mimimi, né? O mimimi é você diminuir o sentimento do outro, que não é você que tá sentindo. Achar que é uma grande bobagem. Quando chega na sua vez, você quer ser reconhecido, o seu é valorizado. Mas o outro é bobagem. Então é o que eu tento, e aí é o que eu penso aqui, né? Como uma advogada da mulher, eu espero, né, que a minha educação com o meu menino ajude, né? E trazer essa filosofia na sala de aula também, com os meus judocas,
isso tudo faz um conjunto da minha vivência, né? Eu falo que eu procuro ensinar para o meu menino, né? E para os meus alunos de judô também, que eu recebo muito assim, professora, ele me empurrou e eu caí. Mas no judô não é pra derrubar? Sim, mas às vezes ele me derrubou com muita força, as crianças ali na dinâmica. E aí, o amigo... Não, eu não fiz nada, eu não fiz. Eu não fiz pra machucar, eu não fiz... Beleza, tá tudo bem, você não fez pra machucar. Mas então, reconhece que pelo menos você fez. Não foi naquela intenção. E aí, pede desculpas e vamos corrigir. Porque tem essa questão, essa negação do não fazer, da não intenção. E tá tudo bem a gente compreender que você não teve a intenção, mas você fez sem querer. Beleza, é mais bonito você reconhecer que você errou e percebeu o seu erro e tá querendo evoluir, do que você ficar negando ele a vida inteira. Claro, em momento algum eu tô falando em violência física. No primeiro tapa, na primeira agressão, eu sou muito antes, assim, né? Hoje eu tô casada há anos, mas assim, eu falo pras minhas amigas solteiras, pras minhas clientes, né? Se você tá saindo com um cara, o cara começa, você vai na praia, assim eu fico com ciúmes. Gente, isso aí eu acho que é um tipo de brincadeira, e você fala, que isso, eu tô brincando. Olha como ela é neurótica. Não. Isso é um tipo de brincadeira que não se uma faz. Pra mim, eu escuto um negócio desse, eu já quero correr, porque não se faz esse tipo de brincadeira, eu tô com ciúmes. Demonstra que você sente ciúmes de outra forma, não dessa. Porque é como se fosse uma manipulação. Eu falo, escutou um negócio desse, corre. Só que é velada, porque ele tá de vítima. Você vai me deixar com ciúme, como se o problema... Você vai sair com as suas amigas, vou ficar com ciúmes aqui no trabalho. Socorro, cara. Isso é manipulação velada. Não. Eu acho que é a mais cruel que existe. Sim. Porque faz a pessoa se sentir culpada. Sim, isso tá dentro da violência. Isso é uma crueldade, é verdade. Exatamente. E aí, porque a mulher, coitadinho, ele só trabalha e vem pra casa, eu não vou fazer isso, ele vai ficar preocupado lá no trabalho. E aí ela vai cedendo, sabendo que o respeito é independente de onde você tá e fazendo o quê, né? Você, quando tem uma pessoa de caráter do seu lado, que a gente sabe que todo mundo sempre falou aí, né? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela faz no trabalho, no intervalo, no almoço, Sim, não tem hora. Basta ela ter a intenção que ela vai fazer. Exato. Então, assim, é uma insegurança que não tem a ver com a questão se a pessoa... se você está colocando ele em dúvida ou não, até porque a maioria das vezes a gente acaba, o povo, a sociedade, né? A mulher apanha, mas ela fez por merecer. Socorro, né, gente? Isso aí, pelo amor de Deus. Já caiu por terra há muito tempo. Há pouco tempo eu estava vendo. Outro dia eu vi uma defesa. Isso acabou há muitos anos, né? Hoje em dia já tá até meio em tom de chacota quando a gente ouve um negócio desse, de tão ridículo que ficou. Mas ainda tem homem que bota na defesa. Isso foi revogado. Isso teve uma época em que nós tínhamos isso, né? Que o homem, ele matava pela honra dele. Era legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Isso foi revogado tardiamente. Porque não tem muitos anos que isso foi revogado. Mas ela foi revogada na lei, mas socialmente ainda vê homens tomando essa postura. Tem homens que tomam essa postura. Eu bati mesmo, ela me traiu. Eu vi outro dia um homem, gente, um assassino, na televisão falando, matei mesmo, ela me traiu, matei mesmo, não tô arrependido não. Assim, cara, mas isso aí você vê que isso aí não tem jeito. Sim, mas... Isso aí é CAPS pra ele. Mas faz tudo parte de uma estrutura. Porque o cara que tá aqui assistindo esse vídeo, às vezes ele não tem coragem, não é um assassino, porque tem que ter, né? Ele não é mas ele legitima essa atitude, ele é isso mesmo, ele ainda faz piadinha achando graça. Sim. Que aí começa aquela postura social do homem, né? E aí o que eu falei, em sociedade, quando você tá numa roda de homens e o seu amiguinho fala que traiu a mulher, ou mostra fotinha da mulher objetificando, ou é grosseiro com uma peguete, ou fala que não vai dar pensão pro filho porque, sei lá, inúmeras possibilidades. Existe muito, né, Isabela? Isso existe. Muito! Mas você sabe que eu percebo, assim, lógico que
não tem status social, não tem nível. Isso aí pode acontecer da classe A até a Z. Sim. Né? Mas eu tenho percebido que até em rodas de homens, assim, lógico que esse é um caminho muito longo ainda, porque mudar uma cultura, ainda mais cultura enraizada dessa, não é que é impossível, mas é muito difícil e requer muito tempo, né? Muito tempo, muita batalha. E a gente tá, porque a evolução ela só tem um caminho de ida, ela não tem volta. Ela pode ser bem devagar, mas ela só anda para frente, Sim. né? Mas eu já percebo, até em rodas de homens mesmo, o cuidado de não fazer mais isso. Só homem conversando. De não fazer mais isso. E às vezes a gente está fazendo uma brincadeirinha e um dos caras mesmo fala, ó, isso aí já não se faz mais não, hein? Você está cercado de bons amigos. É porque assim, eu começo a perceber que isso já acontece. Não que já é forte aí, que já tá forte. Mas assim, só de a gente ver que numa roda de homens, alguns já falam assim, ó, isso aí já não é mais legal de falar. Justo. E assim, e a gente vê essa dificuldade de fazer os homens já criados, né, compreenderem essa mudança. Mas aí eu então a base não, com certeza difícil. Mas aí que eu falei aquilo que eu tento ensinar pro meu menino, que é desde agora que ele vai aprendendo a assumir as atitudes dele, nele ainda. Para ele assumir a atitude dele. É isso aí. Né? Eu não tive a intenção, mas eu fiz, porque é justamente a diminuir o sentimento do outro, né? Não sou eu que vou julgar se a forma como eu falei com você foi grosseira ou não. A minha intenção não foi ser grosseira, mas você ficou magoado? Me desculpa. Sim. Isso acontece muito. Mesmo que dentro de mim eu pense, que sem necessidade nenhuma se pedir de desculpas, mas porque eu não acho que você não grosseira, mas ele ficou magoado, então o que cabe a mim fazer apenas... Não foi a minha intenção, mas me desculpa. Não foi a minha intenção, me desculpa, reconhece e muda a postura. E aí, aquilo que a violência psicológica dentro de casa, muitas vezes acontece nisso. Mas ele não deixa faltar nada, ele me trata tão bem, ele é muito bom pai... Ele não deixa faltar nada dentro de casa, mas é um grosseiro, é um ríspido, diminui com palavras, é um manipulador. Às vezes, eu não sei, eu já vi tantas coisas acontecerem. Uma vez eu vi um casal, estava brigando muito, a minha cliente me procurou pedindo orientação, o que ela deveria começar a fazer, porque ela estava pensando em se separar. E ela me explicou a situação toda que estava acontecendo, que ele havia prometido desde o início, que não ia faltar nada para a família e que as coisas haviam mudado, que ele estava com uma postura diferente. E falando que ele era muito bom para ela, mas que ela havia se sentido diminuída, porque ela tinha uma profissão e ela não estava exercendo, porque ela não tinha conseguido ainda se colocar no mercado. Mas ele dava força para ela, não? Então, ele dava força, mas às vezes que ela tinha que faltar ao trabalho porque o filho ficou doente ou porque ele tinha algum outro compromisso profissional, ela é que tinha que se virar para ficar com a criança. É porque a dela é como se fosse uma brincadeirinha, o dele sabe? O dele paga a conta da casa, né, que eles falam. Mas se eu sair, você ficar, eu vou pagar as contas da casa. E se eu faltar o trabalho, o seu não vai pagar. É tipo assim, você pode brincar disso enquanto não atrapalha aqui o sério. Exato, tipo isso. E aí, como que essa mulher um dia vai crescer e se tornar com capacidade monetária igual a ele, se toda hora que ela tem uma reunião, ela tem que faltar porque tem alguma questão mais importante? Não vai crescer. E a forma de falar, eu não tive a intenção. Eu lembro que ela chegou para mim e falou, doutora, ela tinha se formado há pouco tempo em psicologia e ela dava aula. Ela dava aula numa creche perto da casa dela e ela ainda não tinha conseguido ainda consultório, não estava ainda estabelecido. Tá começando, né? E até o dia que ele virou, ela queria comprar alguma coisa para casa. Ela nem era uma mulher que gastava muito, ela queria comprar alguma coisa para casa. E ela foi pedir para ele. E ele, ao invés de... agora não dá, depois a gente conversa, vamos ver, vamos se organizar para ir, sei lá, acolher. Mesmo que não fizesse, mas acolhesse com respeito. Ele virou e falou,
Não tenho dinheiro pra isso não, vai correr você atrás do seu dinheiro pra comprar isso. Você tá achando que... Tipo, entrou numa dinâmica agressiva completamente desnecessária, sabe? Mas se você não quer trabalhar, então você tem que ganhar seu dinheiro também. Ou seja, uma manipulação para diminuir ela. Não, totalmente. Porque Ainda aí... virou pra ele e falou assim: quando que você vai montar o seu consultório? Assim, desse jeito, você nunca vai deixar de ser uma professorinha, professor. Como assim? eu Uma percebi o que ele professorzinha? fez. Como assim? Professor é maravilhoso. Se não fosse ela ali, Mas é ela. porque ele faz tudo comparado a ele. É aquela coisa, você pode até ter isso aqui, mas você não pode ter mais do que eu. Você pode até fazer isso aqui, desde que não atrapalhe o que eu faço. Você entendeu? Então é como se fosse é como se a esposa fosse uma filha que é A pré-adolescente. dependência financeira traz É. isso tudo pra gente. Só Se que ela tivesse independência, grana ali pra chegar pra talvez ele, ela não tivesse mais com ele. ela não ia estar mais com ele. Aí ele Só não ia por essa grosseria e manipular. essa arrogância dele. Porque ele sabe, aliás, todo homem sabe disso, que faz isso. Sabe que faz porque a pessoa está acuada, não é? Porque Com certeza. se a pessoa tivesse. Porque também tem muita mulher que tem condição financeira até maior, mas ela não tem coragem, ela não se valoriza, a dependência não achou o seu valor. emocional, a dependência emocional hoje já é reconhecido. Não é só a sua capacidade. Nós temos várias mulheres aí famosas, né, com capacidade financeira sim, muito maior que o do cara e não consegue sair da relação. Por isso que esse rótulo, esse julgamento não cabe. Nós temos delegadas de delegacia de violência da mulher que sofreram violência em casa. Olha só. Porque a compreensão, né, o entendimento, você conseguir ter coragem, a estrutura da família. Quando tem filhos, então, fica muito mais difícil de você dar o basta. Fica muito. Né? E justamente essa violência velada, né? Porque as pessoas acham que a violência psicológica é apenas a violência que você xinga. Não. Que você rotula e não. A violência psicológica é aquela que vai te minando, que só sabe botar você pra baixo, que acaba com a sua autoestima. Você só serve pra estar ali enquanto você estiver concordando com ele. A hora que você se impor, ele diminui. Não, porque você não te coloca no teu lugar, né? Exatamente, te coloca no seu lugar. Que é o que na cabeça dele ela tem um lugar, que é inferior ao dele. Sim, e por isso, assim, aí uma vez eu tava conversando com a minha mãe, né, sobre isso, ela virou e falou: mas Isabela, você tá me falando isso, mas você quer que eu faça o quê? Você quer que a mulher toda se separe? Então, as mulheres todas já, o casamento de 50 anos, às vezes. Eu falei: depende, mãe. Sim, talvez, não sei, depende, cada um é particular, cada um na sua família, mas se é uma mulher, talvez num casamento de 50 anos, apagada, depressiva, que a vida inteira só cuidou da família, não teve se sente invisível, né? não se sente... Os filhos saíram de casa e teve a síndrome do ninho vazio, e mesmo a mulher que trabalha e tem uma produção profissional, quando o filho sai, tem o ninho vazio. Imagina uma mulher que se dedicou a vida inteira e se abdicou. A vida própria dela, eu já vi isso acontecer. A vida própria dela é ter eles ali. É o tipo de mulher que fala assim: a minha alegria são os meus filhos. Sim. Ela não fala nada da vida dela. E eu te falo, o sentido da minha vida é meu neto, é meu filho. E eu compreendo e acho isso maravilhoso. As mulheres que tiveram a oportunidade que têm de viver com parceiros fiéis, que respeitam de fato. Porque assim, apesar da gente sempre falar dos problemas que acontecem, isso não é impossível, isso é bem possível e acontece. Tem muito casal bom. Eu vivi de todas as formas. Que o homem que respeita pra caramba a mulher. Sim. Deixar isso aqui gravado também. Eu tive a minha referência como o meu avô, né? O meu avô teve um casamento de 50 anos. Não foi 50 porque minha avó faleceu no ano que ia fazer 50 anos. E ele era um exemplo pra gente. Né? Um exemplo. Ela foi uma mulher que largou a vida profissional, ficou em casa para trabalhar cuidando da família, né? Porque é um trabalho que a gente reconhece. Trabalho que não tem fim, né? Não tem fim.
Mas, na época, era muito bacana ver essa relação do meu avô com ela, de reconhecimento, de compreensão. Aí você vê a harmonia, que não interessa a geração, porque tem gente boa em qualquer geração. Sim, é a questão do respeito, né? Da integração do cidadão como inteiro E ele mesmo. valorizava a mulher dele, que fazia tudo aquilo ali, e ele sabia que era importante. Se ela não estivesse ali, talvez a dinâmica não teria nenhuma dinâmica. Não, com certeza não. Porque o papel da mulher é muito importante para uma dinâmica. Não, e a dinâmica, curioso, porque assim, ele ficou aposentado e eles vieram morar, eles eram de Botafogo, ele se aposentou e vieram morar na casa de veraneio na região oceânica. A minha avó teve que aprender a cozinhar, porque até então, quando eles estavam em Botafogo, tinha quem cozinhasse para eles. Sim. Quando eles vieram para Niterói, quem cozinhava era o meu avô. Então, até minha avó aprender, meu avô fazia também um serviço doméstico com ela, assim. E vai ver que eles se divertiam. Não, com certeza, divertidíssimo, era muito bacana, sabe? Mas ainda assim, meu avô é um ser tão evoluído, ele tá aí ainda, graças a Deus, mas ainda assim tinham posturas que não eram agressivas, mas machistas, de compreensão machista. Mas aí como é que você vai culpar também um senhor? Não, é a estrutura, é a vida dele, é o conceito, é o pensamento. Ele é produto disso, né? Ele cresceu e viveu a vida inteira achando não, aquilo foi entrando para ele e como para todo mundo que aquilo é o certo. É outro século. Exatamente. Outro século, ele vai fazer 98 anos. Olha só. Então, ele, na cabeça dele, ele viveu o certo, o correto. Sim. Não, mas ele, olha, eu fico impressionada como ele é um cara que eu falo, eu tenho ele como exemplo a nível do... É bem... É prático, assim. A pessoa que escolhe viver nas verdades dela e a pessoa que aceita aprender com o tempo e a novo vivência. Chegou e eu quero conhecer o novo. Chegou, a sociedade muda, as estruturas são novas. E eu vou fazer um cabo de guerra exigindo viver de um passado, de um conforto de quando era, ou eu vou aceitar e vou aprender. Né? Claro, sim, tudo com respeito, estrutura social, a saúde, tudo mais, né? Tudo. Mas eu digo assim, é você se permitir o novo, aprender com a quebra de sociedade justa. Tipo, dele ver, ele me ligar, ele queria saber. Isabela, onde você tá? Outro dia ele me ligou e eu tava lá em Benfica. Aí ele, nossa, Isabela tá fazendo o quê em Benfica? Super preocupado. O que a neta dele tá fazendo no presídio em Benfica? No conceito dele, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele não queria que eu escolhesse isso. Ele queria isso é muito perigoso para uma mulher. Exato. Ele queria que eu escolhesse algo mais leve. É que, na realidade, não é perigoso para a mulher, é perigoso para todo mundo. E a mulher fica mais vulnerável diante do conceito patriarcal que se existe. Homens são covardes, não todos, claro que existem gentlemen, mas existem homens covardes. Muito. E quando eu falo da necessidade da postura, da defesa pessoal da mulher, é para você não só saber se defender, mas também do autocontrole, de saber agir num momento de crise. Como você vai surtar, vai tremer, ou você vai respirar fundo, vai tremer, mas vai conseguir fazer por onde sair daquela situação. É verdade. Você sabe que o papo flui tanto que a gente já falou sobre a terceira pergunta aqui. Porque assim, eu estava falando de violência, não é só física, né? O que a lei diz. Olha só, a pergunta como é que é o que a gente já falou bastante. Muita gente ainda acha que só existe violência quando há uma agressão física. Mas a legislação brasileira, especialmente a Lei Maria da Penha, protege a mulher em diferentes formas de violência, certo? Como você costuma explicar essa abrangência quando fala sobre o tema? A gente falou bastante disso. Sim. Porque você estava explicando, né, que não existe só a violência física, né, no caso. E a Lei Maria da Penha também, ela não acolhe só a física, né? É toda a violência contra a mulher, né? Sim, a violência patrimonial, pode falar violência moral, a violência patrimonial, que é controlar o dinheiro, o patrimônio, falando de uma forma fácil, né? Aquela questão de controlar com que você vai gastar seu dinheiro. Mesmo dinheiro sendo da mulher. Mesmo dinheiro sendo da mulher, com certeza. Ou, às vezes, até usar o nome da mulher para fazer empréstimo no nome dela, depois indo embora e deixando com dinheiro e deixando ela cheia de dívida.
né? Como também, assim, se você tiver casado ou em união estável, você está coberto pelo regime da união parcial de bens, Sim. né? O dinheiro da família... Da comunhão, né? Da comunhão parcial. Comunhão parcial. O dinheiro da família é nosso. Então, tanto o seu salário quanto o meu vai para conta e é nosso patrimônio. Então, a mulher que está em casa, que recebe menos, ou que trabalha, ou deixou de trabalhar para cuidar da casa, quando ela pede para comprar algo, ela não está pedindo dinheiro emprestado para comprar. Ela está querendo o dinheiro dela para comprar o que ela quer. Claro que existem milhões de realidades, realidades que a gente não consegue imaginar. Desde o milionário que dá um cartão de crédito para a mulher e reclama que ela está gastando 50, 60 mil de clínica estética, por isso ele cortou o cartão dela, como tem a mulher que quer dinheiro para comprar um ferro que queimou e ele exige que ela continue passando roupa com aquele ferro velho quebrado dando choque. Porque existem todas essas realidades. Todas essas realidades. Eu acho que antes da gente dar qualquer... É por isso que eu falo do preconceito. Antes da gente dar a opinião de qualquer coisa, eu acho que a gente deve conhecer a história. Exato. Porque não tem como você ouvir um lado só e você já dá seu laudo. É lógico, é proporcional. Cada caso é um caso e cada caso, às vezes... A história sendo parecida com outro caso, você vai achar justo uma determinada posição para um e uma totalmente diferente para o outro, sendo o caso igual. Justamente. Porque depende do que está acontecendo ali na dinâmica daquela casa. Tem uma brincadeira que o pessoal costuma fazer, né? Que tá na hora de acabar, que é aquela, né? O cara acabou de se separar, a mulher saiu, deixou ele só de cueca. Levou tudo dele. Tem isso, sim. Mas assim, a gente tem que entender que a mulher, ela não deixa ele só de cueca. Talvez ele tenha vendido os bens, o patrimônio da família, que foi comprado em fase do matrimônio, e vendeu para dividir e poder dar para ela o que é dela. Existe esse caso, mas também existe o da pessoa que pega tudo e não quer nem saber. Existem todos os casos. Sim, a fraude. Por isso existe a violência patrimonial. Isso, como a caso psicológica, como a moral, que vem muito de calúnia, né? Ele caluniar ela, ele inventar coisas dela. Exatamente. Como uma que não está inserida na lei ainda, mas já existe, que é a virtual. Que é você postar coisas na internet, sem autorização. Tira a própria vida por causa disso. Sim, é seríssimo. É seríssimo. A exposição, ela passa a ser totalmente insuportável. A pessoa não quer mais viver. Sim, lógico. Pessoas com nudes vazado, ou nem às vezes nudes, às vezes uma conversa com um pouco mais... E você pode ver. Exposição. Sim, que você se expôs mais um pouquinho e você não quer, e você não consegue administrar isso na sua cabeça. Você pode ver, existem casos e casos. Tem pessoas, a gente já viu vários casos aí que terminam em tragédia, né? E tem caso aí que a pessoa não dá o menor valor, falou assim, por causa disso. Então, assim, cada caso tem que ser analisado de acordo com a realidade da pessoa que está no caso. Com certeza. Você não pode dar um julgamento pronto para... Quando se trata de pessoas, você tem que conhecer a história da pessoa. Por isso que eu falo que se eu fosse juiz de direito, é por isso que eu sou só juiz de casamento. Se eu fosse juiz de direito, não tem como, principalmente de vara de família. Não tem como, é muita responsabilidade. Não tem como você ser leviano de você já ter ali uma sentença pronta para um caso que você não conhece. Não existe, tem que analisar. Até porque... Você conhecer, você tem... E assim, para você chamar, não precisa nem... sei lá, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer uma das partes, chama a parte, conversa com a parte, sabe? Se precisar de uma cariação, faz. Sim. Mas você não pode decidir a vida de uma pessoa levianamente. Por isso, o processo de família é um processo particular, que é analisado de família em família, de realidade em realidade. Eu costumo muito falar para as minhas clientes, justamente, se você está numa situação de separação, se você está pensando em se separar,
né? Analisa a situação, se prepara, se organiza. Isso aí. Conversa, se prepara emocionalmente, financeiramente, porque dependendo do padrão de vida e a realidade financeira, o padrão cai. Porque se os dois se mantêm, se os dois estão bem, cada um com seu dinheiro, os dois têm uma... Facilita, mas da mesma forma acaba caindo. A não ser que a gente esteja falando de um montante de grana muito grande, mas se é uma classe média, por mais que ela tenha o dinheiro dele e ele o dela, a família está ali vivendo um somatório dos dois. Isso e eles vão ter que passar a viver com um deles apenas. E afeta sim. Então isso afeta, é uma realidade que afeta. Então quando a gente tem criança, né, claro, tudo salvo violência física, né, sexual, moral, humilhante, né? Não tem condição. Agora, uma psicológica que, né, que já fez a mulher entrar em depressão, beleza. Agora, se você ainda não vive uma realidade de violência, mas o relacionamento já está desgastado, ou de repente até vive a violência psicológica já identificada, né? Porém, você consegue... Eu não estou falando para você suportar de forma alguma, mas ainda dá para administrar a situação, né? Você aprender a administrar a situação de conflito e se estruturar para sair sem se vulnerabilizar mais, porque a mulher já fica vulnerável, né? Sim. Numa situação de separação. Ainda mais quando se tem criança, né? Porque na maioria das vezes a criança vem com a mãe. Deve virar um turbilhão a cabeça da mulher nessa hora. Porque a mãe, como que ela vai ter tempo para trabalhar, para ter os horários de trabalho e dar atenção ao filho e se cuidar e cuidar da casa e tudo mais e ter um momento para ela é muito complexo. E um grande problema também da maioria das pessoas é porque às vezes a mulher ela como abdicou do lado profissional, ela saiu do mercado de trabalho, ela não está mais inserida nele. Exato. E às vezes, quando acontece essa reviravolta na família, ela se separa e ela precisa voltar ao mercado de trabalho, se ela, vamos dizer, ela saiu já tem 10 anos, às vezes até mais, como que ela vai ser inserida nesse mercado de trabalho novamente? Às vezes, mesmo que ela queira, ela não consegue. Porque aí muitas pessoas podem tentar, pode falar assim, mas vai empreender, vai fazer alguma coisa. Mas a pessoa ficou anos ali fazendo a administração do familiar. Então, ela se dedicou àquilo ali. E é aí que muitos homens não entendem que quando o casamento acaba, ele acha que ele que trabalha, o dinheiro é só dele. E eu percebo que antigamente eu acho que é quase, porque nunca é 100%, né, se tratando de gente. Sempre tem gente que entende as coisas. Mas a grande maioria entenderia que era assim, não, eu que trabalho, o dinheiro é meu. Porque tem muito homem que sai e que esquece que tem filho, não quer dar pensão, acha que a mulher vai gastar com vagabundo, né? Porque vai falar assim, vai botar silicone que é para outro... Porque a gente ouve isso muito ainda. Lógico, muito. Às vezes o cara dá R$300 e acha que aí a mulherada faz até meme hoje em dia na internet zoando, né? Eu botando silicone com os R$300 que ele me dá por semana, comprando maquiagem, botando mega, fazendo unha, mulher toda montada lá, maravilhosa, o cara tem coragem de falar isso, mano. Que tá dando boa vida pra macho de... é uma falta do que fazer, então, tremendo. Mas isso, olha só, você falou uma coisa que é real. Antigamente, isso aí era natural, você pensar assim. Hoje em dia tá virando meme. Então, a gente tá evoluindo. Sim. É isso que eu quero que as pessoas percebam. Mas ainda tem que evoluir muito? Tem. Lógico, mas a gente já está na construção. O caminho a gente está engatinhando, o caminho é gigante, mas a gente já está engatinhando. Daqui a pouco a gente tira a fralda e já dá os primeiros passos. Daqui a pouco a gente está andando mais rápido, daqui a pouco a gente está correndo. E daqui a pouco a gente está tão lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente mudou a cultura. Lógico, isso é coisa de 500 anos? Acredito que sim. Mas todo mundo vai fazendo sua parte e a gente vai vendo a evolução assim. Quando a gente olha para 5 anos atrás, e a gente já vê que já teve uma melhora grande. Sim. Mas aí sempre vai ter gente falar, tem gente que ainda sofre, que ainda tem que melhorar muito. A gente sabe. Só que se você olhar para trás, já existem coisas que já foram superadas e mudadas. Com certeza. Né? Então são os startzinhos. Daqui a pouco vai ter uma história. E aí entra já a Isabela educadora que já se preocupa nisso, né? Deixa eu fazer a pergunta, porque a gente vai entrar nessa, hein?
Não, sim, mas justamente da criação das crianças, né? Eu dando aula, eu participando com a evolução desses meninos. Exatamente. Entendimentos. Tendo diálogo, conversando, explicando, né? Porque assim, não é que vai... Muita gente também fala isso, vai afetar a masculinidade do homem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com masculinidade. Gente, eu amo aquela fala da mãe do Paulo. Maravilhosa, eu adoro. O Paulo mesmo, Gustavo, contou numa entrevista, falando que estava em Brasília, eu acho, numa reunião de família, não sei. E aí tava uma conversa de bota rosa, bota azul, bota rosa, bota azul, não sei o quê, porque menino usa azul, menina bota rosa. Aí que ela virou e falou assim: olha só, presta atenção. Eu vesti Paulo Gustavo a vida toda de azul e ele virou viado. Isso não tem nada a ver. Acabou, caiu por terra esse rótulo, né? Porque é justamente isso. Ah, porque ela é judoca, ela vai ficar agressiva, vai ficar bruta, vai ficar, né? Estereótipos, né? Estereótipos que são criados. Exatamente, tem que cair mesmo, né? Tá virando meme. Olha, só de saber que estereótipos hoje em dia estão virando meme, a gente já está avançando. A gente já está avançando. Tem que avançar muito? Muita coisa, porque ainda existe muita violência. Ainda existe a parcela da sociedade que ainda é a favor do bullying, que acha que é mimimi, porque a vida toda sempre teve a zoação na escola. É que eu falo, isso aí é uma coisa de ignorância. Ainda existe a parcela da sociedade que ainda fica normalizando determinadas atitudes que hoje viraram crime. Mas isso amanhã vai virar meme. Assim. Isso amanhã vai virar meme. Então. Se Deus quiser. Justo. E eu acho que a melhor forma é trazendo a informação. Exatamente. É esse tipo de conversa pra quê? Porque às vezes um papo descontraído, às vezes um conteúdo que você fez na sua página e trouxe uma fala. Você tá trazendo uma informação que a pessoa vai falar, pô, calma aí, isso aí tá acontecendo. Eu não tinha pensado por essa forma. Nossa, não, então é verdade. Aí abre uma janela, um pensamento para aquela pessoa, né? Que isso vai mudando a estrutura de pensamento e de sociedade naturalmente. É porque a pessoa vai pensando assim, caramba, eu tinha uma resposta pronta para isso, que eu achava que tudo era por causa disso. Não, existem outros fatos e outros motivos que fazem a gente pensar de uma outra forma. Por isso que eu falo, para a gente fundamentar uma coisa, a gente tem que ter o histórico daquilo que a gente quer fundamentar. Porque não adianta você dar sua opinião ouvindo um lado só. Lógico. Ou entendendo um problema como só tivesse uma vertente. A gente está falando de gente. Quando a gente fala de gente, não pode ser nada generalizado. Nada. Com certeza. Que você tem que ouvir o argumento de cada um. Ainda que seja uma grande bobagem o que a pessoa vai falar, às vezes aquela pessoa está sofrendo e ela não está ficando bem porque aquilo para ela não é bobagem. Lógico, mas exatamente. Não dá para medir a outra pessoa com a minha régua. É isso aí. Então, o que você falou é muito importante. A gente só vai mudar isso com informação. Sim, porque tomando conhecimento das coisas, a gente vai pensando e mudando a compreensão das coisas. Isso não tem nada a ver, porque eu sei que ainda tem gente que pensa assim, que você dando esses novos olhares para um filho homem, que você vai mexer na masculinidade dele. Não vai. Não vai. Você só vai tornar o seu filho homem com um caráter muito melhor. Para você ter uma ideia, a questão da educação sexual, né? Que tem muita gente que é contra. Ah, não, criança não... Depende da idade, depende da pedagogia que você vai usar para abordar. Mas é muito importante, cada vez mais, a gente ver crianças identificando abuso por ter tido uma aula na escola onde a professora leu uma historinha que ensina a educação sexual, a educação do corpo. As musiquinhas que a gente tanto vê falando que não pode encostar, não pode ver, não pode mexer. Isso não é só pra menina, não. Isso você não tá ensinando. É pra todas as crianças. Você não tá sexualizando a criança. Você não tá instigando ela a ter relação. Isso é autocuidado. Você apenas tá ensinando ela a se conhecer. Se preservar. E a gente entra nessa história de se conhecer trazendo o empoderamento, que é o que eu gosto de falar. Ontem eu tava vendo, semana passada, uma amiga querida, que eu vou sempre nela, Juranda, cabeleireira lá na região oceânica. Ela é bem conhecida, tá? Ela é maravilhosa. Ela fez meus 15 anos e agora fez meus 40. Eu vou participar de uma live com ela
semana que vem, eu acho, não sei. E aí ela fez essa semana agora, na quinta-feira que passou, ela fez uma live falando da sexualidade. E quantas mulheres se manifestaram nos comentários dizendo, mulheres já mais velhas, eu acho que já tinham passado daquela idade, mas confessando ali de que descobriu aonde era o clitóris com 40 anos numa entrevista ginecológica. Aí a gente ouve isso e fala assim, não é possível, mas é possível que a gente tá falando de gente. E aí tem gente que vira pra mim, lá, você tá sexualizando a informação pra criança. Não, eu não tô falando que a criança tem que saber o que é orgasmo pelo clitóris com a idade pequena. Não, eu tô dizendo que ela tendo autoconhecimento desde pequena, um dia, quando ela tiver idade madura pra conhecer e saber o que é isso, ela vai estar à vontade. Quando ela tiver o discernimento dela ela vai estar à vontade com o corpo dela e com as informações. Não vai ser aquele turbilhão de informação que ela não sabe o que fazer, cheio de tabu, cheio de medo, cheio de porém. Como antigamente, né? Antigamente, vamos botar aí na época dos nossos avós, tem muito caso aí que eu já ouvi falar, e eu garanto que muita gente já ouviu falar, de mulheres que se casavam com 13 anos e não sabiam o que era sexo, não sabiam nada. Claro que não. Isso acontece, eu acredito, apesar de ser crime, mas volta e meia a gente vê na internet aí aparecendo casamento sendo anulado, menina, isso tem mas antigamente era normal. Determinadas regiões do interior aí do nosso Brasilzão que ainda acontece. Porque antigamente era normal, no começo internet do século, que traz essas coisas à tona. Você vê, século passado isso era naturalíssimo, até porque a expectativa de vida também era muito baixa, né? Então, assim, são coisas que vão mudando. Eu sou a coroa da minha época mas eu me lembro, com 16 anos, 15 anos, falando, e a coroa lá, o coroa? Pô, aí hoje eu vejo 40, eu tô com 40, eu sou a coroa da... E a gente vê que ele é só uma idade, né? Que não muda nada. Nossa, Aliás, eu acho que é uma das melhores fases da pessoa. Eu tô muito feliz nos meus 40, embora hoje eu esteja muito mais consciente do que eu quero, do que eu mereço, do que eu sou capaz de buscar ou não. Tem muita coisa que eu tô descobrindo também. Nossa, a minha cabeça é uma cabeça mais plena, né? Eu tô mais tranquila, com menos pressa, mas ao mesmo tempo eu continuo uma boba, eu adoro falar besteira. Mas isso é um espírito de criança, né? É aquele rótulo que botam na gente, né? Tipo, agora você é uma mulher madura, você não pode pegar sua bicicleta e sair andando pela região oceânica de Alckmin. Aí eu falei, como não? Eu vou chuva. E se deixar descalça, de short biquíni, e me julguem. Não, e a criança que tem dentro da gente, ela não pode morrer. Poxa, se você mata essa criança, eu acho que você não tem mais vida, você tem uma sobrevida. Sim. Eu quero trazer essa referência também da simplicidade pro meu filho. Simplicidade da natureza. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas não percebem isso. As pessoas acham que só vão ser felizes no dia que tiver. No dia que tiver uma cobertura, no dia que tiver um carro, no dia que passar um concurso. Isso é uma bobagem. Pelo amor de Deus, para agora tudo que você está fazendo. É uma bobagem. Para. Gente, e não dá valor simples. E reconhece, porque a vida é feita de reconhecimento. A gente consegue força. Beleza, às vezes a gente está numa fase que é uma vala danada, que não tem. Ai, mas eu vou reconhecer o quê? Que positividade tóxica. Tá difícil, né? Tá difícil. Eu sei, mas, cara, podia ser pior. E assim, vamos se apegar a quê? Vamos se apegar ao problema ou vamos se apegar a uma forma de descobrir a solução? Eu falo, vamos pular o drama? Vamos pular o drama? Pois é. E a coisa do copo? O copo tá pela metade? Tá meio vazio. Pra mim tá meio cheio. Eu posso estar na merda que for. Sim. Mas o copo tá meio cheio. Não tá meio vazio. Porque isso é um espírito de fé que a gente vai botando dentro da gente. Né? Porque assim, eu já não tô na merda mesmo. Vamos sair dela. Sim. Não vou ficar me fazendo de coitado. Vamos pular o drama. E assim, e se acolha também, eu penso. Porque é claro que todo mundo tem um luto pra viver. Sim. Então você se permitir sofrer. Eu não tô falando pra ninguém sofrer, pra ninguém arrastar uma corrente. Não, o sofrimento é válido. E no fundo do poço é importante para você dar um impulso. Porque até a Fênix, para se levantar, ela precisa ir lá embaixo. E se acolher, né? Tipo, da sua capacidade. Quantas mulheres eu vejo aí sofrendo, eu não dou conta. Mas olha quanta coisa você já tá dando conta. É normal, é impossível você dar conta. Porque se você desse conta, você ia ser um super-herói que não existe. É porque o que ela já faz no dia a dia, ela já valoriza. Porque pra ela já é normal. Porque é normal, porque já é o esperado. Já é o que tem. Exato. Gente, só que o simples é o que há de mais elegante na face da Terra. No final das contas, às vezes você vai ver, não é nada simples, é super complexo. Mas é porque você está tão acostumado a fazer que para você é
acordar a hora que ela não gostaria de acordar, para botar tudo em ordem, para fazer para os outros, para não sei o quê. Sabe? Às vezes ela encaixa, até eu digo isso até por mulheres que trabalham. Sim. E porque tem as também, né, que pararam de trabalhar na rua e trabalham em casa cuidando das questões domésticas. E tem as que trabalham na rua e em casa com as situações domésticas, que às vezes até dividem com o marido as questões domésticas. Sim. Mas se percebe várias vezes que existe um conceito e aquela expectativa daquilo que a gente estava falando. Enquanto não é você que paga as contas, você ainda é secundária. Não vamos dar prioridade à sua situação, à sua reunião. Agora, eu estava aqui pensando numa coisa. Olha só que interessante. Quando o cara tem a cabeça melhor, mais aberta, que mesmo ele sabendo que ela nem pode concorrer financeiramente ainda porque ela está começando, mas se ele dá força para ela, e se ele dá, assim, a força que eu falo é total mesmo, tipo, estimular, mostrar para ela o poder, porque às vezes a gente faz um negócio e aquilo é tão normal que a gente não valoriza o que a gente faz. Sim. Né? E eu acho que a mulher, quando ela está ali sempre administrando o lar, ela deve achar que aquilo, ela mesma acha que aquilo não tem valor, porque sim, ela faz, acaba, sim, com e certeza. de repente nem ela mesma se valoriza. Então o que ela faz não é nada. Só que se o marido chega, se o parceiro chega e fala: pô, isso que você faz é importante pra caramba. Sim. Eu não conseguiria fazer isso que você faz. Já é um passo, Você né? me ajuda muito fazendo isso. Se não fosse você, a minha vida não estaria prontinha para eu ir para o trabalho. Sim, né? Isso então, já é um passo desse reconhecimento, com certeza. Isso. Agora, olha só, se o cara, além de reconhecer, se ele dá força, se ele, às vezes, tem até que mitigar um pouquinho da liberdade dele para aumentar a dela. Se for um cara inteligente, olha só, se ele dá essa força para ela, ela não vai também chegar mais rápido a um mercado de trabalho onde ela pode ganhar mais? Sim, justo. Isso não pode aumentar a renda da família? Mas existem muitos casais assim hoje em dia. E existem muitos. É porque realmente não está aí espalhado na internet. Sim, mas existe. Eu não sou de ficar falando muito da minha relação pessoal. Eu não gosto de trazer isso à tona. Mas o Fábio, ele divide tudo comigo em casa. E não porque um dia a gente botou no papel, mas porque ele é um homem proativo. É porque essa é a dinâmica do casal. E é curioso, porque essa dinâmica aconteceu na nossa casa sem precisar ficar levantando o feminismo. Não, porque não é assim, né? Eu sou só porque eu sou feminista, eu não fico pregando feminismo dentro de casa. As coisas aconteceram de forma natural, apenas por ele não ter esse conceito de que porque eu sou mulher eu tenho que cozinhar, porque eu tenho... Não, lá em casa a gente divide tudo. Ele lava a roupa dele, eu lavo a minha. Quantas vezes ele fica dando conta de tudo? Eu saio de casa às vezes 6 horas da manhã para fazer audiência na Baixada e ele é que fica comendo. Ele dá remédio, ele dá almoço, ele faz dever de casa, certo. Ele faz a função dele. Mas ele não espera. A sua função, e ele não me pede um troféu por isso, sabe? Ele não me pede um troféu, ele compreende que ele... E essa forma, sem ele perceber, é uma forma de apoiar o meu crescimento profissional. Porque assim ele tá me dando oportunidade de buscar, de conquistar. E você sai de casa bem, sem se sentir culpada, sem se sentir diminuída. Lógico. E sem sofrer aquela manipulação velada. Você sai plena para trabalhar e assim, com a preocupação do seu trabalho. Sim, com a preocupação do trabalho, com a preocupação do que eu tenho que dar conta aqui na rua. Profissional. Em casa tá resolvido porque ele tá lá. A melhor pessoa não teria para estar lá com o Breno. Né? Mas eu acredito muito, Isabela, que cada vez mais os casais vão ter esse tipo de testemunho que você está dando. Sabia? Sim, eu conheço muitos casais que já vivem dessa realidade. Sim. Eu conheço casais que, às vezes, a mulher vai pra rua trabalhar e o cara fica em casa cuidando da família. E tá tudo bem. Desde o momento que aquilo que foi combinado tá funcionando ali. Porque ele... E assim, eu já vi do homem, clientes, né? Não era nem direito de família, eram clientes a nível consumidor. Sim. Depois eu acabei fazendo inventário, aquele cliente que vira de casa, né? Então, é como se virasse assim um parente. Né? Eles tiveram uma fase em que ela trabalhava, ela que financiava a casa, ele
financeiramente, né? Ele trabalhava também, mas o dinheiro dele não dava. E ele começou a entrar em depressão, porque a virilidade dele, ele não se sentia o homem que mantém a casa. Ele começou a estar em depressão porque ele não fazia dinheiro e ele não conseguia se entender como homem naquela relação onde ela que estava pagando as contas. E isso é uma coisa muito séria, porque existem homens que tiram a própria vida por causa dessa responsabilidade, que botam a vida inteira foi colocada. A fragilidade não é só da mulher. Não, é do homem também, mas o homem tem que aceitar e reconhecer isso, né? Mas é aquilo que a gente fala, ele nasceu e cresceu ouvindo que o certo era aquilo e que o errado era o resto. Então, ele foi vivendo forjado ali para o certo, que era o cultural. Aí ele se vê numa realidade que não tem nada a ver com aquilo que ele aprendeu, ele perde o rumo. Totalmente. Porque até então ele estava fazendo o que era certo. Não é por maldade, não, é porque ele foi doutrinado assim. Exatamente. Então, mudar uma cultura realmente não é simples, não. Nunca vai ser. Não, porque uma concepção de si, de vida, né? De realidade. E a gente está mudando uma cultura hoje, o mundo é cíclico. Justo. Daqui a alguns anos, isso tudo vai acontecer de novo. Sim. Então, o que já estava acostumado ali, já dentro de uma dinâmica cultural, vai mudar de novo. Porque enquanto a vida, né, tá tudo mudando, tá tudo mudando. Então, de tempos em tempos, isso vai acontecer. Vai acontecer. Agora, quando a gente começa a abrir um pouquinho a nossa mente para entender o problema do outro e que o problema do outro, às vezes, para a gente não ser considerado problema nenhum, para o outro é. Sim. Né? Então, a gente tem que olhar e perceber que cada um tem a sua história e cada um tem o sensorial do que passou. Eu tenho do que... Às vezes, a gente passou pelo mesmo trauma. Eu senti de uma forma e você da outra. Sim. Às vezes, o que você sentiu, você superou de boa, não foi nada demais. Para mim, eu não consigo dar um passo à frente. Lógico, exatamente. Cada um encara de um jeito, cada um tem uma realidade, cada um tem uma dificuldade. É isso aí. É muito relativo, né? É muito relativo. Não dá pra gente querer julgar e minimizar ou potencializar o sentimento e a capacidade de superação de cada um. Cada um tem a sua forma de ver a vida, não adianta. E eu acho que uma boa forma também de amizade, por exemplo, se alguém vier conversar contigo, se alguém vier confiar algum problema pessoal a você, ouve. Sim. Porque às vezes você não sabe nem o que você vai fazer, mas você fala assim, cara, você não tá sozinho, não. Ou você não tá sozinha, não. Sim. Pô, vamos conversar aqui. O que tá te incomodando? Sabe, de você poder... Pô, eu sugiro que você procure uma psicóloga. A gente tá falando de reconhecimento, a gente está falando de poder, a gente está falando de novas dinâmicas aí que a gente está mudando a cultura, mas eu quero agora entrar no lado Isabela, professora de luta marcial. Então, eu fiz aqui um tópico assim, autodefesa jurídica e física, o projeto da convidada, né? Você criou um projeto muito interessante que une duas áreas, que é o conhecimento jurídico e a defesa pessoal feminina. Conta pra gente como nasceu essa ideia e qual é o objetivo principal desse trabalho. Então, o objetivo principal é trazer o conhecimento, o empoderamento, né, não só da mulher, como do homem também. Né? Porque não adianta a gente instruir as mulheres para elas terem o conhecimento das suas capacidades e direitos e não instruir os homens para eles entenderem aonde eles estão errando ou no que eles precisam se lapidar, né? É por isso que acaba que dizem que é por isso que tem tanto casamento acabando, que as mulheres estão tudo se empoderando e os homens continuam estagnados, não estão evoluindo junto, né? Psicologicamente, que eu digo socialmente, conhecendo, tendo conhecimento cultural dessa dinâmica social, né? Então, o que acontece? Eu com esse trabalho de judoca, né, professora de judô, defesa pessoal feminina, trazendo conhecimento da força, né, e da autocapacidade da pessoa que está praticando, né? Porque tem muita mãe de aluno, às vezes chega para mim, né? Tenho muitas alunas que são mães de alunos, que chegam, Isabela, mas eu não faço exercício há tanto tempo, se eu abaixar, se eu cair no chão assim, eu não levanto mais. Falei, mas então, é justamente essa proposta, é mudar essa realidade. Beleza, às vezes você já está com uma qualidade de joelho que não vai mais permitir, já tem uma artrose, já está com menisco gasto, não entendo, né? Mas assim, você trabalhar o seu equilíbrio,
você trabalhar a sua movimentação, né, o seu equilíbrio, a sua mobilidade, isso vai te trazer uma qualidade, um envelhecer com qualidade de vida, né? E junto disso, vindo o advento, né, eu começando a trabalhar como advogada da mulher, começou a acontecer muito de mulheres da região oceânica que eu conheço de vista, né, de uma vida inteira, porque eu moro em Niterói, eu sou moradora e criada minhoca da região oceânica. Eu conheço muita gente lá na região. E eu vindo, né, as pessoas sabendo que eu estou advogando para a mulher e no direito de família, muitas mulheres da minha região, do meu ciclo de moradores ali, que nos conhecemos há muito tempo, às vezes nem temos intimidade, mas sabemos uma quem é a outra, vem me procurar me pedindo orientação, me pedindo uma consultoria jurídica. Legal. E já aconteceu diversas vezes delas não terem condições financeiras de arcar. Já aconteceu de eu acolher a mulher e quando entrar em contato com o genitor, sim, ele conseguir manipular ela e mudar de assunto e ela me desconstituir. Isso deve ser ainda normal acontecer. Muito. E eles seguirem e tá tudo bem. Existem casos que não tem violência, então tá tudo bem. Apenas o casamento estava desgastado, se resolveu reconciliar, é isso. Se não tem violência, tá tudo ok. Também, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que o negócio tá tão ruim e a pessoa que vive fala que não tá ruim assim, eu quero continuar. Depende, né? Mas não tem como é igual essa questão do Dado no Labela. Agora a menina dizendo que ele não bateu. Ele ligou, tem um monte de prova, vídeo, ela ligou pra amiga lá na Espanha e agora ela quer vir na internet falando, ele não me bateu. Passa amanhã, querida. Você não quer, ela tá fragilizada, ela tá dependente emocional. Ou então ela sendo chantageada. Eu não sei, a gente não sabe ainda o porquê que ela tá acontecendo um monte de coisa. Ela tá manipulada de alguma coisa ali, ela não tá conseguindo assumir a questão. Daqui a um tempo a gente vai descobrir, porque verdade é filha do tempo, como eu costumo dizer. Na hora certa ela aparece. Mas quais são as verdades, né? Vai saber. Então, assim, é muito relativa a essa questão. E aí, eu me sentia completamente incapacitada. Porque eu vi essa mulher, eu queria ajudar ela a passar por essa situação difícil, né? Que é sair da casa do cara ou tirar ele da casa dela e recomeçar uma vida financeira estruturada com a criança, fazendo com que ele tenha consciência dos deveres dele e dos direitos delas e dele, da criança e dela. E eu ficava muito frustrada quando eu via que aquela mulher, ela não podia me pagar e eu já estava fazendo um preço muito baixo que já estava errado, eu não podia fazer aquilo, mas eu queria ajudar. E aí eu falei, não, eu preciso criar um projeto onde eu vou ter um número de clientes, onde eu atendo pro bono, que é sem cobrar. Então o trabalho começou assim, eu tenho um número de pessoas, de processos em que eu posso pegar sem cobrar. Ou eu cobro um valor simbólico às vezes, só para manutenção de passagem, de sei lá, né? Então, e através disso, né, eu conseguindo ajudar essas mulheres e tendo reconhecimento, eu fui percebendo que eu podia ir além. E aí eu desenvolvi um curso onde dentro dele eu trago o empoderamento feminino, né, que traz a consciência da defesa pessoal jurídica, da defesa pessoal física, né, da defesa pessoal social. A social, acredito que todas estão dentro da social, né, porque a social, ela vem desde a postura como você anda na rua, como que você sai de uma festa e vai para o seu carro, como que você sai na hora do trabalho e entra na condução coletiva, como que você se porta na rua, como que você atende um motoboy, o que você faz quando você conhece um carinha novo, né? Essa já é a segurança social que você pesquisa, né? Hoje existem vários meios de você jogar no Google para saber quem é aquele cara que você está se envolvendo. Mas isso é exagerado.
Nós estamos num mundo muito radical e a gente não se conhece. E o extremo está aí a todo momento. Quanto mais então, a mínima dúvida que você tiver... né? É interessante, sim, você fazer uma pesquisa do cara para saber se ele tem ficha, se ele tá limpo. Dá um Google, né? Sim, e a postura, a defesa física, né? Você não precisa ser uma atleta, você não precisa ser uma competidora, mas a defesa física é você ter um mínimo de conhecimento do seu corpo. Ah, mas isso é muito difícil. Olha, eu prometo, vem fazer uma aula que eu vou te mostrar que você não precisa dar um rolamento mirabolante, dar um mortal para conseguir, de repente, livrar o cara de pegar o seu pescoço ou de tirar ele, empurrar ele, conseguir sair correndo, né? Porque muitas vezes pensam que a mulher... muitas pessoas dizem, né? Ah, a mulher lutadora, ela vai te meter o cacete. Não! A ideia, o que eu trago, a proposta que eu trago para a mulherada, não é para você virar uma mulher que vai sair metendo o cacete em todo mundo. Não, é a mulher que vai ter a capacidade de se livrar do conflito. Se for necessário bater, beleza, bate para fugir. Mas o mais importante é você ter o domínio do seu corpo, ter o equilíbrio para conseguir escapar de um momento de crise. De uma situação de perigo, né? E muitas vezes o trabalho físico, né? A gente sabe hoje o quão produtivo é a nível de hormônio, de serotonina e tudo mais, né? A nível da respiração para autocontrole. Você ter conhecimento e controle do que fazer. Né, um exemplo, assim, eu sofri um sequestro relâmpago uma vez. Caramba. E nesse sequestro relâmpago, eu estava sentada no carro, assim, e o bandido chegou e parou na minha direção, assim, mostrou o volume da arma e falou, sem movimentos bruscos, passa para trás. Quando eu olhei para a minha amiga, ela estava transparente, assim, tremendo, a boca tremia, roxa, a mão tremia, ela congelada, ela não conseguia se mexer. Eu tive que ajudar ela. Não, vem, calma aí que ela tá em choque. Ela entrou em choque. E beleza, e eu consegui, eu respirei fundo. Passaram milhões de coisas na minha cabeça? Claro que passou. Eu olhei pra ele e falei, cara, se ele não tivesse armado, eu ia dar trabalho pra ele? Ia! Ele tava numa altura ótima, eu tava sentada, ele tava em pé. Eu pegar ele no morotegário, puxar as pernas e ir pra cima dele, socando, cotovelada, joelho, né? Ele não sabia. Esperar. Eu poderia tentar, mas eu raciocinei que ele não estava sozinho, tinha outro cara junto, o cara podia estar armado, aquela arma dele ali podia ser verdadeira ou não. E para quê? Para dizer que eu sou lutadora. Não. Tem que ser inteligente. Hoje a gente já tem o conhecimento desse conceito de que o lutador, o faixa preta ou o graduado que está em busca de uma faixa preta, independente da sua graduação, na verdade. A pessoa que desenvolve qualquer arte marcial, ela está desenvolvendo o autocontrole, a capacidade de você perceber. Essa questão de machão, mexeu com a minha moral, tá me desafiando, eu vou mostrar que eu... Gente, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí já caiu por terra. A gente não tem que provar nada para ninguém. A pessoa tá me desafiando, deixa ela com o desafio dela. Eu não vou entrar nessa briga. Por favor, não, tá tudo bem. Aí entrei com ela no banco de trás, desenrolei com eles soltaram a gente logo à frente, levaram o carro e vida seguiu. Mas eu acho que é isso, é você ter esse controle desse seu ego, do seu superpoder. Eu vou meter o cacete nele. Não, eu vou ficar quieta e vou fazer o que ele tá mandando. Se eu tivesse tido a oportunidade de dar um empurrão nele e sair correndo, sim. Mas naquele momento ele estava armado, ele estava com uma pessoa e não tinha o que fazer. Então, eu fiz o melhor que eu pude ali, tá tudo bem. Graças a Deus que você fez isso. Tá aqui hoje, sim, né? Justamente. Pois é. E aí, esse autocontrole. Então, eu já falei, né, do empoderamento da defesa, né, física. A defesa social, que é da postura, e a defesa jurídica, que é você ter conhecimento do que fazer numa situação de violência. Para quem ligar, onde procurar, né? E saber dos seus direitos. A mulher, para ir numa delegacia da mulher, ela não obrigatoriamente ela tem que estar acompanhada de um advogado. Sim. Se ela tem a necessidade iminente ali, ela não precisa estar acompanhada de advogado. Porém, é interessante, se ela tiver a oportunidade de ter um advogado do lado, sim. Porque a advogada vai acolher ela e vai conduzir, vai ajudar ela a ir na delegacia
diminuindo os danos, reduzindo os danos. Por quê? Porque hoje a gente tem a DEAN, que são as delegacias especializadas, nós temos as secretarias, aqui em Niterói nós temos a Secretaria da Mulher, temos o Centro de Referência de Assistência Social, que tem no Centro e no Badu, que é o CRAS, desculpa. Tem a CODIM, mas ainda assim, quando a mulher, ela tendo todos esses projetos sociais, instruindo, trabalhando os profissionais para que possam acolher essa vítima sem a revitimização, ainda existem delegacias e pessoas que te acolhem e te revitimizam. Então e às vezes não aceitam nem registrar a sua ocorrência. E a mulher vulnerável ali, sem saber dos seus direitos, estando acompanhada com uma advogada... Não vai passar por isso. Não vai passar por isso. E a segurança também que ela vai ter emocional na hora é muito importante. Lógico, porque é o que eu falo. Eu não sou psicóloga, eu sou advogada. Realmente, eu não sou psicóloga, eu não posso aqui dar conselho psicológico para ninguém, mas eu tenho consciência de que a função que eu escolhi, a carreira que eu escolhi para minha vida é uma carreira em que eu tenho que dar um suporte emocional. Eu acho que até o advogado empresarial em algum momento vai ter que dar um tapinha no ombro do empresário. Imagina uma pessoa que está fazendo advocacia familiar. Sim. A advocacia da mulher, inclusive, é uma coisa que eu falo, se você é advogado e quer ficar rico, não vem buscar a advocacia da mulher achando que vai fazer dinheiro. A advocacia da mulher é um ato político, é uma proposta jurídica cívica, de reparação de danos, de ajuda à sociedade. Claro que tem a tabela de honorários, a gente tem que cobrar por esse nosso trabalho, sim, que é um trabalho de especialização, inclusive, não é um trabalho, não é da advocacia geral, né? Existem as especializações e nós temos leis específicas sobre o assunto, temos delegacias específicas, secretarias. Então, é claro que a gente tem que valorizar o nosso trabalho e tem que cobrar, sim, para trabalhar. Mas a gente tem que compreender qual é o seu propósito naquela função. Você está naquela função ali para fazer dinheiro ou para proteger aquelas mulheres, ajudar aquelas mulheres a entenderem quem elas são e quais são os direitos dela. E aí, por isso, eu criei essa palestra, que é uma palestra que depois virou um curso, onde, nessas palestras, várias mulheres têm a oportunidade de trazer a sua experiência de vida, trazer a sua mercadoria, o seu trabalho, e lá elas apresentam, né, tem aquele fomento do empreendedorismo feminino, né, e as mulheres fazem troca de figurinha, troca de trabalho, aquele network maravilhoso, e assim, juntas, a gente vai ficando mais forte e vai construindo esse entendimento. Porque nessa conversa, você chega lá, às vezes... vai uma mulher contando como foi a superação do divórcio, como foi a separação da viuvez, como foi abrir a sua primeira empresa, como foi conquistar um título num concurso público onde a maioria é homem, e como foi superar uma violência doméstica. E cada relato é uma força para o outro. Sim, é uma inspiração. Justo. E no início eu tinha esse entendimento de que essas palestras eram direcionadas para a mulher. E hoje eu entendo que não. Essa palestra é para todo mundo. E é muito importante que quanto mais os homens venham. Porque tem muito homem que ainda fica, isso é papo de mulher. Eu não quero saber. Que papo chato. Porque não viu. Mas é importante, pode não ser assunto de futebol, não é um assunto que você gosta, mas é um assunto importante. Pode ser principalmente importante se você carreira. Tem filha. Principalmente se você tem filha, se você tem enteada, se você tem sobrinhas. As meninas estão aí em sociedade crescendo com os rapazes e a gente tem que difundir esse entendimento do respeito mútuo. E principalmente as meninas saberem, claro, eu tenho que ensinar o meu menino a respeitar o limite que ele tem. Mas eu também tenho que ensinar a minha menina a se defender daquele menino que não aprendeu isso em casa. Sim. Porque vai sempre ter um caso assim. Sim, e nessas rodas de conversa, nessas trocas, nessas palestras, no curso, a gente tem essa oportunidade dessa troca. E lá é bem bacana, assim, porque tem senhoras, às vezes, que nunca fizeram uma atividade de luta, né? E tem movimentos de defesa.
Sim. Até para um assalto, que não deve reagir a assalto. Mas, às vezes, uma senhora que é abordada por um homem violento, que quer abusar sexualmente. Sim. E ninguém está livre Porque disso. isso não tem idade, Não ninguém tem. está livre disso. Né? E quanto mais inteligência emocional você tiver, mais informação você tiver, mais você se preserva. Justo. Saber como sair, qual braço você levanta, bati no microfone. Qual braço você levanta, qual mão você vai puxar. Aprender a usar a força dele a seu favor. Sim. Que a gente acha, eu sou tão fraca, eu não vou conseguir me defender. O judô, ele é uma arte marcial, o Jigoro Kano, que construiu, ele se preocupou justamente em você aprender a usar a força do amigo, né? Porque não necessariamente o seu oponente é seu inimigo, é usar a força dele contra ele. Quando ele tá me empurrando, eu puxo, eu não vou fazer força contra. E a partir daí você vai tomando uma consciência corporal e percebe que você pode se livrar de muitas agressões sem ser uma lutadora. Apenas com uma esquiva, apenas com um equilíbrio corporal, apenas com uma consciência do que fazer. É muito bacana. A pessoa que não sabe, acha que é impossível porque ela não tem força. E às vezes é uma técnica, não é nem a força. Exato. É um movimento, é uma técnica que você consegue sair e é justamente... é um estalo, assim. A partir do momento que você compreende aquele movimento, aquilo deixa de ser complicado. Com certeza. Você aprendeu, né? Você já tem informação. Você toma conhecimento. Claro, de primeira talvez você não vá conseguir fazer tão fácil. Mas tendo aquele conhecimento, você vai desenvolvendo sua cabeça, ela vai assimilando aquela realidade, aquela postura. E vai mostrando para você que é possível, não é impossível. Sim, lógico. Aí já dá uma segurança. Isso, exatamente. Essa segurança aí que é o mais importante. O empoderamento fala também disso, né? É você se empoderar dos seus direitos. E saber que eu posso fazer. Exatamente. O que você percebe que mais impacta nas mulheres que chegam lá, muitas vezes com as suas autoestimas doentes, né? Destruídas. E quando você começa a perceber que isso está mudando, que a pessoa ela está se renascendo, se reconstruindo, que você percebe assim? O que mais impacta nessas mulheres que você percebe assim, quando você começa a notar que aquela pessoa que chegou ali com a autoestima totalmente doente, ela já tá saindo dessa fase e ela já está se curando? Nossa, é uma mistura, né, de sentimentos. Tanto desde a certeza, né, de que eu estou fazendo o meu trabalho no caminho certo, né, que eu consegui ajudar mais uma vida, que eu consegui... Poxa, não tem dinheiro que pague, né? Você vê... Antes eu via muito isso no judô, né? Quando eu via meus meninos crescendo. Hoje eu já tô na fase de passar... Eu dou aula num lugar que tem... O professor de música foi meu aluno. E é maravilhoso, foi meu aluno com 5 aninhos em outra escola, assim. Então, assim, e ele é um rapaz que... Poxa, muito bacana, uma postura, educadíssimo, sabe? Então, ver os frutos, né? Então, para começar, a satisfação, né? De ver que você conseguiu ajudar aquela pessoa e a capacidade, e ver a capacidade de superação daquela mulher, né? Porque muitas vezes a gente só tem noção da nossa força quando a gente precisa usar. E às vezes ela tá ali guardadinha e ou vai ser uma necessidade que vai fazer você reconhecer, mas muitas vezes nem a necessidade te ajuda, você precisa de alguém para ir ali e dar aquela catucada e falar, não, mas olha aqui, olha como você é capaz disso. Olha tudo isso que você já fez. É como se você colocasse um espelho na frente dela. Se veja. Isso, se veja, né? E assim, a gente, a mulherada, todo ser humano, né, se cobra, né? Tem uma galera sem noção que não se cobra, se acha maravilhoso, né? Vai ter também. Mas assim, o ser humano normal, assim, né, mediano, ele naturalmente, em algum momento da vida dele, ele vai ter uma autocrítica, né? Vai. E a mulher,
a gente está acostumado a ser subjugado o tempo todo, né? Se você usa roupa fechada, você é julgada. Se você usa roupa aberta, você é fechada. Se você casa, você é julgada. Se você está solteira, você é julgada. Se você tem filho... É uma lista enorme, né? De tantos julgamentos a gente sofre na vida toda. Muita coisa para superar. Muita coisa. E aí... você vê a mulher ali reconhecendo o seu valor, a sua capacidade, independente do julgamento, independente do que pensam dela, compreender que a vida é cíclica, que aquilo ali é uma fase e que com aquela diversidade ela está tendo a oportunidade de mudar na realidade dela. Pô, isso aí é gratificante demais, assim, porque assim, eu não faço milagre nenhum. Eu só tô ali para dar a mão e falar, vamos lá que eu tô com você. Se eu escorregar, você me segura. Se você escorregar, eu te seguro. É isso aí. E eu acho que essa mão dada aí ajuda muito, né? Ter esse atendimento humanizado, né? Esse atendimento humanizado é muito importante. Você não pode olhar aquela mulher ali apenas com a mulher que a sociedade fala, que é vítima, que tem uma lei e que o marido é agressivo ou não. Não, ela é um ser humano com sentimentos, com potenciais que às vezes foram sufocados uma vida inteira. E a única coisa que te cabe ali é tentar ajudar ela a superar aquela fase e reconhecer a potência que ela é. Isso demanda um certo tempo, mas quando você percebe que tá rolando a metamorfose, deve ser muito gostoso. É maravilhoso. E principalmente porque a gente tem mania de achar com os títulos, né? A gente tem mania de achar título. Não, nossa, você é juíza, você é médica, você é promotora. Isabela, eu não sou nada, eu tô em casa cuidando. Quantas vezes eu ouço isso? Quantas vezes eu ouço isso? Isabela, eu só cuido dos meus filhos, eu não sou nada, gente, eu fico nervosa, eu dou tapa, eu falei, não, sai daqui. Não fala isso perto de mim que eu não sou nada não, que é inadmissível, eu não aceito isso não existe. Olha quanta coisa, olha quanta potência, olha quanta coisa você teve que ter coragem de negar para fazer o que você faz. Tem que ter muita coragem de se anular. Então, e não é só isso, são muitas camadas da capacidade e da potência da mulher. Nem a própria pessoa acha que tem. Então você tem que ressuscitar isso. Sim, e uma coisa assim que você falou agora há pouco, tem muitos homens que reconhecem a potência, sem ela eu não sou ninguém. Ela é tão cansada. Eu reconheço, a fulana trabalha mais que eu só vou pro trabalho e volto. Ela tá aqui cuidando de 3 crianças, uma criança o dia inteiro sozinha. Beleza. Mas você reconhece, né? Mas por que então quando você chega do trabalho, você não vai fazer comida e fala para ela deitar, para descansar? Por que você não procura, ao invés de manhã sair para malhar, ou ao invés de sair de manhã para dar um rolezinho de bicicleta, sei lá, ou sair para tomar um chopp, ou ir pro... Não sei, por que você não pega um momento da sua rotina e começa a somar com ela em casa para dar uma reduzida nessa sobrecarga dela? Porque eu adoro essa frase, falar até papagaio fala. Eu quero ver tomar atitude, né? Falar que eu reconheço o trabalho e a dedicação dela é maravilhoso, pelo menos o reconhecimento já existe, né? Agora, vamos aproveitar que a gente tem o reconhecimento e vamos botar a mão na massa para poder somar e diminuir o peso e ficar todo mundo feliz. Porque eu ouço muitos homens hoje em dia falando, ela tá insuportável, quando eu conheci ela, ela não era assim, ela era tão leve, ela era tão legal. Cara, calma, você tá quantos anos do lado dessa mulher? Essa mulher é outra pessoa. Ela é outra pessoa. E como que é a relação de vocês? Olha quantas coisas ela teve que abrir mão para estar onde tá. Você continua tocando a sua vida e você não tem que faltar trabalho. Você não deixa de fazer nenhuma conquista sua porque seu filho tá com febre em casa. Você não... mas o pai se preocupa. É claro que o pai também se preocupa. Mas não adianta, é estrutural. E por isso a gente tem que começar mesmo a mudar essa estrutura. Para que essa preocupação também esteja na cabeça do pai quando for para a reunião. Se meu filho tomou um antibiótico ou não.
Quanto mais informação vai chegando, mais a mente vai abrindo. Sim, quantas vezes a gente escuta aí que a mãe saiu, deixou tudo escrito e o pai esqueceu de dar o remédio, porque é uma preocupação que não está na cabeça dele, como se aquilo fosse uma obrigação dele. E às vezes não é nem por mal. Não, não é ele não tá por acostumado a mal, nada é disso. por hábito, é a por hábito. estrutura, é a estrutura que a gente vive, de família. É verdade. E não é querer julgar melhor ou pior, apenas a necessidade de se compreender de que todo mundo está ali para se ajudar e se superar. E aí é muito injusto a mulher que dá conta disso tudo vir para mim dizer que não é acha nada. que não é nada. Isso é inadmissível. Eu falo, cara, você é muito. Você é muito mais do que qualquer outra, talvez, que esteja aí trabalhando e pagando as contas. Engraçado que eu ia te pedir aqui para você deixar uma mensagem final para todas essas mulheres que estão te ouvindo agora. Mas eu acho que você acabou de deixar. Se você quiser complementar. É verdade. Não, é isso. O que eu penso é se acolher. A gente está numa fase, né, a gente tem noção aí do borderline, né, de várias situações aí. Das sobrecargas, né? Das sobrecargas que a sociedade está vivendo. E a gente se acolher e compreender, né, de que a gente está ali fazendo o nosso melhor. Você fez o que deu. Mas eu não lavei a louça. Beleza, mas o que outras coisas você fez? Hoje eu não consegui escrever aquele trabalho. Beleza, mas vamos pensar quais as outras coisas você conseguiu fazer. Eu não consegui botar na pauta ainda, voltar a fazer exercício físico. Tudo bem, não descarta. Vamos lá que uma hora você vai conseguir colocar. E pensar que cada dia é um recomeço. Exato. Cada vez que você acorda, você tem direito a construir um capítulo do teu dia. Sim, é muito cansativo, é muito exaustivo. Hoje tá tudo bem, faz amanhã, faz semana que vem, só faz. Exato, é muito E eu tenho noção, assim, de que é muito exaustivo. Mais uma vez, falar é fácil, né? Sim. Às vezes você tá numa realidade onde você tem que acordar de madrugada para trabalhar e a sua criança acorda a madrugada toda, não deixa você dormir, você vai trabalhar exausta e aí no final do dia a criança tá irritada, ainda pega uma virose e tá tudo de cabeça para baixo, você tá sem dinheiro para pagar as contas. Aí você vira para mim e fala: pelo amor de Deus, você quer que eu me acolha? Sim. Só que essa sensação essa situação difícil, ela vai passar. Ela vai passar. E você tem que entender que a sua vida precisa melhorar. Para ela passar, você tem que tomar rédea e consciência do que está acontecendo. Não pode ser vitimista. Porque difícil não é fácil. Sim, e o vitimismo, e não ser vitimista não quer dizer que é não viver um luto, não quer dizer que é não sofrer. Sim, sofre, chora, vai pro chuveiro, chora no chuveiro, repensa suas atitudes. Mas depois sai do chuveiro bonita e linda. Respira. E faz um projeto. Se for necessário, você tem um caderno. Quando você anota, parece que você precisa de ter mais moral ainda. A escrita terapêutica que vem sido usado muito, né? Parece que se você não ficar mal, se você não fizer o que você escreveu, você vai ficar mal contigo mesmo, sabe? Sim. Então escreve sim. A escrita terapêutica é maravilhosa, porque uma vez que você começa a falar ali, que você começa a escrever, você vai relendo o que você escreveu, que são diversas oportunidades aí que acontecem. Uma de que você vê como você já mudou e como você já conquistou quando você lê um tempo depois. Isso aí. Né? Ou também o fato de que quando você está sentado ali e escrevendo com pensamentos aleatórios, você vai identificando pensamentos e sentimentos que às vezes você não tinha consciência. Né? Eu não sou terapeuta para falar desse assunto, mas é muito interessante, uma forma de começo, assim. Se tem dificuldade de reconhecer e de entender aonde você está, qual o seu propósito, às vezes você teve o filho, tudo... Aí estava tudo estruturado ali, você estava já com um projeto de vida e de repente você sofre uma separação, onde para aquele projeto que você estava... Ou fica viúva, ou algo acontece e aquele projeto que você estava desenvolvendo vai ter que dar uma reduzida na velocidade, ou vai ter que dar uma pausa por um tempo. É importante você ter essa consciência do que a gente pode fazer hoje.
Não adianta ficar sonhando pro amanhã e ficar botando culpa no outro. Sim, sim. Porque se ele não tivesse feito isso, porque se ele não tivesse, cara, beleza. Eu acho que tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Se não tivesse as circunstâncias acontecido, se eu tivesse nascido em tal lugar, se eu tivesse isso, com certeza, isso tudo aí é circunstancial. Mas vamos pragmatizar. O que você pode fazer hoje? O que eu posso fazer hoje para mudar essa minha realidade? Não precisa ser muita coisa, não. Não! Já vai botar Às vezes acordar meia hora mais cedo. Isso. Às vezes acordar meia hora mais cedo. Já fiz isso Às vezes voltar a ler uma página do livro que você queria. Isso. Às vezes você fazer uma série de abdominal ou agachamento que você tanto vê que é importante. Nos primeiros dias vai ser muito difícil, depois você acostuma. Sim, e ali você vai construindo você vai administrando uma realidade diferente. É isso aí. E o tempo após o tempo, dia após o dia, você vai percebendo que você vai superar. É isso aí. Isabela, vamos fechar aqui, que senão vira uma minissérie também, né? Adorei, estou muito feliz, estou muito deixa eu te falar, deixa eu pedir uma coisa. Eu quero que você deixe aqui registrado, porque vai ter muita gente que vai querer saber onde que você dá aula, onde que são suas palestras, suas redes sociais. Deixa aí seus dados, como é que as pessoas te acham. Claro, então, a minha página no Instagram, eu ainda estou aprendendo a administrar ela, né? Eu ainda não consigo trazer conteúdos ali como eu gostaria, né? Mas agora eu já conheci o Hugo, né? Agora... Isso aí, agora a gente vai organizar essa... Todos os seus dados vão ficar também na descrição do episódio. Bacana. Mas fala aí, qual é a sua rede social. @Bela_Losso, né? Ali eu tô mesclando a minha vida jurídica e do tatame, que eu não tenho para onde fugir, não tem como separar. E hoje eu acredito sim de que a consciência da capacidade corporal integra a cidadã, a mulher, né, que pode ir aonde ela quiser, usar a roupa que ela quiser, trabalhar com o que ela quiser, falar do jeito que ela quiser, né, e que tendo respeito, né, ao próximo e ao local onde você está, não existem limites para uma mulher, né? E aulas de judô, né? Nós temos o nosso espaço, o nosso estúdio de judô no Trevo de Piratininga. Dá o endereço, apesar de eu deixar tudo no episódio, fala aí o endereço. Hoje eu não tô com turma fechada lá, desde a pandemia para cá. Eu não voltei, apesar de ser próximo à minha casa de lá, eu advogando, dando aula com filho em casa, ainda terminando o mestrado, né? Porque eu fiz um mestrado na pandemia na UF, esse assunto para outro podcast. Mas eu acabei abrindo turmas perto da minha casa. E hoje eu tenho uma turma terças e quintas no espaço Zenkatsu, ali próximo ao Bombeiro, de Itaipu, na entrada do Engenho do Mato. E dou aula para alunos do Colégio Paulo Freire, né? Tem que ser aluno como atividade extracurricular é muito bacana. Eu amo estar naquela atmosfera da escola, com as crianças, a estrutura da escola é maravilhosa, o corpo docente, não puxo o saco, eu falo o que eu sinto de verdade, sabe? Eu fico muito feliz porque eu cheguei lá com meu filho sendo aluno. E depois eu comecei a desenvolver o trabalho como prestadora de serviço de judô, né? E é muito satisfatório. Então, eu dou aula nesses 2 lugares hoje. E eu tô advogando, né? O meu zap, o meu número de telefone tá ali na minha rede social. Tá no link da bio, no Bela Losso. Então, qualquer dúvida jurídica relacionada a consumidor também, porque eu continuo fazendo consumidor. Se tiver um interesse de montar um grupo de estudos, quero juntar as famílias daqui do condomínio, ou do curso, ou da luta, ou do balé, ou da igreja, né? Do grupo, né, que a pessoa quiser, tá ali. Exatamente. Se quiser levar essa conversa, esse diálogo sobre a capacidade da defesa pessoal da mulher jurídica, física e social, como que a gente pode integrar
né, esse conhecimento de forma simples, sem ser algo impossível, né? Tendo esse interesse, é só mandar um zap lá, me chama no inbox. E também, se estiver passando por questões de violência, se estiver precisando qualquer dúvida jurídica, a gente agenda uma consultoria lá, vai ser um prazer. Eu vou adorar e quero agradecer muito por ter me dado essa oportunidade de eu apresentar o meu trabalho, de eu explicar um pouco dessa minha divisão do tatame pro fórum. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Pois é um complemento muito bom. Sim, fez um suco gostoso. Eu mas demorei para entender, viu? Mas demorei as coisas boas, elas compreender. acontecem na hora que tem que acontecer. Exato, essa é mais um motivo de eu estar falando aqui desse acolhimento, né? Isso aí. Quando eu tô falando para as mulheres se acolherem, foi porque eu tive esse momento do acolhimento, onde eu precisei me acolher e entender o que eu estava fazendo. Quem era Isabela Losso? Ela é professora de judô, ela é advogada, mas as pessoas ainda não sabem que ela é advogada e ela vai ficar dando aula de judô. O que ela vai fazer? Não, ela vai dar aula de judô. Enquanto ela conseguir, sim, vai ter as turminhas dela, sim, podendo trazer o pensamento e a filosofia do judô que eu tanto amo. Junto com o empoderamento jurídico, sim, para que as mulheres tenham consciência de como se proteger, a quem procurar, né? Que eu ainda não falei, mas na despedida eu falo, 180, 190, ligue, denuncie, se a vizinha gritar, não espera ela morrer para denunciar a agressão. Né? Isso é uma coisa muito importante. Na discussão de marido e mulher, a gente mete a colher, mete o pé na porta, liga para a polícia e denuncia a agressão, né? Então é isso. Muito obrigada, estou muito feliz, viu? Eu agradeço bastante também. Pessoal, para quem não conhece a Isabela, ela é uma excelente advogada, é uma excelente professora de judô, que a família dela já há anos e anos e anos já tem um histórico e uma fama muito boa em defesa pessoal na cidade. E sem contar que é uma excelente amiga também, uma pessoa muito legal, que tem uma alma assim super generosa e tem sempre um papo legal para um amigo que esteja precisando. Sem contar que é um carinho só. Eu agradeço muito. O Contra a Corrente Podcast se sente muito honrado com sua presença. E já deixando para a próxima aqui um assunto aí que você possa achar que seja legal, interessante, já está convidada automaticamente novamente, tá? E eu quero fazer uma conclusão aqui, que é a minha homenagem para você. Só que antes disso, eu quero pedir para vocês que estão seguindo para sentar o dedo lá no like, ó, porque vocês dando like nesse episódio é como se estivesse aplaudindo a nossa convidada aqui, a doutora Isabela Losso, tá bom? Então vamos lá, também, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? Porque o pessoal assiste pra caramba, mas esquece de se inscrever no canal. Ativa lá o sininho de notificação, né, para receber todos os episódios novos. Toda quinta-feira, às 21 horas, sai um episódio novo do Contra a Corrente Podcast. Tá legal? Então, eu vou me despedindo de vocês, mas fazendo aqui a minha homenagem para Isabela Losso, que eu botei assim: defender-se é um ato de poder. A força está no corpo, na mente e na informação. Muito obrigado pela presença e obrigado também a você que nos acompanhou. E até o próximo episódio. Isabela, muito obrigado aí, muito viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. E parabéns pelo seu. Eu acompanho, eu tenho assistido os outros programas, todos muito importantes, com assuntos necessários para difundir o conhecimento mesmo. Isso é muito bacana e a gente precisa disso e tem que abraçar essa oportunidade, sim, da internet, que traz a possibilidade de tantas pessoas terem acesso a essa informação. Se a gente puder fazer para dar uma ajuda, para dar uma luz. Com certeza, o que precisar, pode contar comigo. Eu gosto muito de uma frase que a minha avó sempre falava: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É isso aí. Né? Então a gente está aqui para somar. É isso aí. Então vamos dar um tchauzinho junto. Pessoal, até a próxima, então, com um convidado aí super especial também, igual como a Isabela é. Valeu!